coragem! 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 Coragem. Jararacas Podcast. Episódio 17, hein? Esse episódio, essa conversa nefasta, maldita e caótica no número 17. Teve até já episódio com temática de patrocínio para futebol americano. Realmente estamos atravessando aí momentos muito inusitados. E a NBA, esse podcast fala exclusivamente sobre a NBA, e a NBA nos oferece muito conteúdo. Então hoje, só NBA será unicamente o tema dessa conversa. Eu sou Romulo Mendonça, ainda estou aqui em Nova York, saí da área de emergência aqui do meu cativeiro, fui para outro ponto aqui do alojamento, de uma forma estética um pouco melhor, talvez, né? E é sempre uma honra estar aqui com vocês no Jararacas Podcast. Quem está em São Paulo? Por favor, quem está em São Paulo? Quem está em Enchendo São a Paulo? tela do Jararacas. Ricardo Bulgarelli e hoje um convidado também nesse meu período de Nova York, mas lembrando que eu volto ao Brasil nesta noite. Amanhã, se Deus, Alá, Buda e quem mais assim desejarem, estarei na manhã de amanhã em território brasileiro. Tudo bem, Ricardo? Olá, como vai, Ricardo? Olá, Rômulo Mendonça, você que foi para Nova York, pé quente, hein? Participou, viu em loco grandes jogos, né? Viu uma surra. Você viu o Anthony Davis, a última partida do Anthony Davis nos Lakers, você estava presente. Tudo bem que ele jogou cerca de 10 minutos, saiu com uma lesão no abdômen e nunca mais vai vestir. Nunca mais é muito forte, né? Mas pelo menos por enquanto não deverá vestir mais a camisa do Los Angeles Lakers na história. Como você falou, e o pessoal em casa deve ter visto, eu estou de Los Angeles Raiders. Estou aqui de Bo Jackson, porque domingo tem Super Bowl e nós vamos falar de NBA, mais um tiquinho de NFL, e eu vou aqui apresentar um dos maiores nomes da internet do Brasil, um cara que, apaixonado pelo jogo, teve tamanho para jogar basquete? Tem, porque joga basquete e é campeão da N-Lab pelo Soul Powers, armador de primeira linha, até porque o maior ídolo dele é um dos maiores armadores de todos os tempos. Armador com A, armador, o facilitador, o cara que lê o jogo. Estou aqui com Sidney Gabriel, o DPC, o Chris Paul brasileiro. Que isso. Sidney Gabriel, por favor, palmas. Palmas a todos, por favor, palmas. Obrigado. Sidney Gabriel, para quem não sabe, é o nome do nosso DPC, o nosso 2%, que está aqui abrilhantando aqui na sua ausência, Rômulo. Eu sei o carinho que você tem pelo DPC, então, muito carinho. E DPC, obrigado pelo convite, pelo aceitar o nosso convite e obrigado por tudo que você faz pelo basquetebol. Você que é um malabarista, você que já representou o Brasil em torneios internacionais, né, fazendo a sua, como diz a minha namorada, ela fala assim, ele faz as magias, né? Quando faz magia no UFC, por exemplo, é o cara que quer dar umas voadoras malucas e tal, e o DPC é um cara que faz tudo com uma bola de basquete, ele vai mostrar aqui, vai pegar qualquer uma das bolas e vai fazer aqui um show. DPC, parabéns, cara, por tudo que você representa. Parabéns por estar aqui também, abrilhantando o nosso Jararacas. Você é louco, obrigado pelo convite aí, Rômulo, Bulga. Cara, eu assisti a vocês, assim, eu tô me sentindo aqui num desenho animado, tá ligado? Que eu assisti esses caras e falei, eu vi o Jararacas, eu vi a forma que vocês trocavam ideia, que eu falei, eu tenho que estar sentado ali trocando ideia com esses caras, e pra mim é um convite sensacional. Bulga. Daqui 1h30 tá se arrependendo aí. Daqui 1h30 ele fala assim, putz, eu não quero mais. Caramba. Vai pegar a fita e vai quebrar a fita antes que vá pro ar. DPC, a gente tá vendo aqui, o Rômulo tem a noção aí do nosso estúdio, obviamente repleto de camisas do Chris Paul, da seleção americana, por onde passou, ainda não em San Antônio. E olha, fiquei na dúvida se ele não ia sair fora de San Antônio, hein? E o Rômulo tá caótico, porque além dos jogos, o Rômulo ele é o caos, né? Todo mundo fala, o Rômulo traz o caos. E o cara agora, ele só entra de madrugada na internet para trazer notícias de trocas. Impressionante como você é o famoso isqueirinho. Isqueirinho de Nova York. Estava dormindo? Estava dormindo, estava porque no sábado... Dorme cedo, hein? Não, então, no sábado eu vou te confidenciar. No sábado eu tive minha primeira sessão
com o meu novo psicoterapeuta, inclusive é o nome do meu filho, Luciano. E a Fernanda também acordou cedo e foi para uma sessão de fisioterapia, porque Fernandinha está sofrendo com dores no joelho. Então eu, 9 horas da manhã, já estava no consultório do médico. E no sábado à noite, Fernanda estava assistindo com a irmã dela São Paulo e Santos, clássico vencido pelo Santos de virada 3-1. Eu estava no meu quarto, assisti um filme e comecei a assistir Lakers e New York Knicks. Acabei dormindo. Não vi o show do Papai LeBron aí no Garden, mas lembrei do senhor, né, com a sua esposa Fabiana, abrilhantando o Garden, matando essa curiosidade de ver o LeBron no Garden e ver o LeBron arrebentando no Garden, porque quem vai ao Garden com certeza tem um estímulo maior de poder ir para a meca do basquete. E aí acordo no meio da madrugada justamente com a sua mensagem. Olha, o pessoal está dormindo enquanto o Luka Doncic está sendo trocado. Aí eu não consegui mais dormir até praticamente a noite de domingo inteira. Uma loucura, né? Você, DPC, também estava dormindo também ou não? Cara, eu tava assistindo um filme de madrugada. E aí, o celular do meu Filme lado. adulto? Filme adulto? Não. Que filme que era que eu tava assistindo? Xvideos? Netflix? Não, eu tava com a Jéssica do meu lado. Jéssica. Ele tava vendo Valeriano. Márcio Imperator. Ele tava vendo Márcio Imperator. E Oliver o Sedutor. O melhor de Márcio Imperator com 1h30 de duração. Exatamente. Ele tava, tá bom, você tava vendo a Márcio Imperator e aí... E aí eu nem peguei o celular, cara. Eu simplesmente desliguei a TV e fui dormir. Acordo não, a Jéssica me acordou. Ela me empurrou assim e falou, você tá aí dormindo e o Luka Doncic foi pro Lakers. Peraí, mas o que eu podia fazer? Sério, se tivesse ido pro Clippers, né? Se tivesse ido pro Clippers ou pro Portland, pô, certamente a gente estaria acordado. Cara, mas eu sei que a partir do momento que eu olhei a notícia e eu entrei no meu WhatsApp e apareceu online, eu comecei a receber ligação de vídeo, de mensagem, tipo, não, você tem que agora fazer uma postagem, uma live, você tem que falar alguma coisa. Eu falei, cara, a minha namorada semi-morta por conta de dores no joelho com a perna pro alto. É, porque ela tava praticamente dopada, tinha tomado vários remédios pra dor. E eu falei assim, cara, vocês querem que eu fique falando agora aqui com a minha namorada do lado, dormindo, deixa ela descansar. E eu acabei passando o domingo cuidando de Fernandinha, inclusive. Um beijo pra ela, que ela tenha melhoras. Mas aí, Rômulo, como que foi a tua... Você estava no jantar com o Fábio Malavasi? Ou já estava no hotel? O jantar com o Malavasi foi na sexta-noite. Ah, sim. Aliás, o Fábio Malavasi, pessoa maravilhosa, fica aqui, porque ele acompanha também meus jaracas, hein? Olha só. Pra quem é da nossa idade, né? Acompanhou muito o Malavasi também, comentando desde o final dos anos 90, quer dizer, comenta desde o início dos anos 90 aqui nos Estados Unidos. É uma figura fantástica. Tive o prazer aí de... um belo jantar num restaurante italiano em que a proprietária é de Firenze, é de Florença, Nossa que é a cidade que a Fabiana é apaixonada. Então, a Fabiana ficou louca falando italiano com ela e foi uma loucura. A gente já previa um fim de semana caótico já naquela noite de sexta-feira. E antes da segunda-feira eu ainda fui com uma Malavasi, a esposa dele, que é a Silvia, né? Silvia, exatamente, Silvia, para o Garden para ver Knicks e Memphis Grizzlies, né, também na segunda-feira. Foi outro jogo que a gente teve o prazer de acompanhar nessa bela semana aqui em Nova York. Eu tinha voltado, né? Porque o hotel aqui é perto do Garden. Então a Fabiana já estava dormindo e eu estava no computador, na internet, deitado, né? Aqui na minha cama, né, muito fofinha, muito gostosa. A gente tinha voltado do jogo do Garden, Knicks e Lakers, quando de repente eu vejo na minha frente a mensagem escrevendo, anunciando que o Luka Doncic estava sendo trocado para os Lakers, né? Então eu fiquei um tanto quanto perplexo no momento, aí já comecei a pesquisar para ver, né? Como acho que todo mundo fez, né? Pelo menos a maioria. Depois de ver a primeira mensagem, já buscar a confirmação disso, né? Começar a fazer uma checagem para ver se era isso mesmo, o que está acontecendo. Então, eu estava deitado, então foi bom que eu poderia ter caído, né? Poderia ter sofrido aqui um acidente aqui no quarto de hotel, no meu alojamento, mas não estava deitado, então deu tempo de raciocinar, refletir, pensar e imaginar que poucas horas antes eu tinha visto pela última vez Max Christie jogando pelos Lakers, né? Também coisa muito emocionante. E também na terça-feira eu tinha visto também, como você já citou aí, o último jogo do Anthony Davis, que estive lá também
na Filadélfia, né? Fiz uma viagem de trem aqui de Nova York para Filadélfia, 1h30. E a gente chegou lá, fomos num hotel que era perto do Reading Terminal Market, que é o mercado central da cidade. Me deliciei com um Philly Cheesesteak. Nossa, Olha só, hein? Evidentemente eu pedi para tirar a cebola, porque eu odeio cebola. Isso era por volta de 5 da tarde, da terça-feira. Aí voltamos rapidamente pro hotel e depois nos dirigimos para o ginásio para acompanhar Lakers e Sixers naquela terça-feira, o último jogo do Anthony Davis. Então, eu acabei tendo a sorte de presenciar muitas coisas legais aí, incluindo, é claro, porque como teve a notícia do Doncic, então ficou, de certa forma, ofuscada a memória da partida que a gente acompanhou aqui entre Lakers e Knicks com o LeBron, com um triple-double, aos 40 anos de idade, dominando as ações, seduzindo todo o Garden. Eu já tinha tido o prazer, viu, Bulga, de acompanhar uma vez o LeBron aqui no Garden com a Fabiana, no último jogo dele com Cleveland no Garden, em 2018. Com os eu estive Lakers. aqui. E agora, quase 6 anos e meio depois, né? Porque foi meio que abril de 2018 que a gente veio aqui, com os Lakers. Então, foi uma semana maravilhosa aqui, acompanhando a NBA, né? Desfrutei a NBA com muitos jogos e acompanhando os Knicks jogando muito bem, mas no final, como último capítulo da nossa Derrota. aventura por aqui, acompanhar os Lakers ganhando com muita autoridade, com o LeBron dando um espetáculo aqui na meca do basquete. Então, eu tava deitado aqui na minha cama, aqui do hotel, quando vi essa notícia aí do Luka Doncic indo para os Lakers. Ok? E aí fica a questão pra vocês, né? Porque, sinceramente, uma coisa que eu falo pra vocês é o seguinte, aqui no Jaracas Podcast, a gente fica refém de ter opinião e comentário do que vem à tona. Só que eu fico com a impressão tão grande, em especial nesse caso da troca do Luka Doncic, de que muita coisa extremamente relevante não veio à tona, Sem dúvida. que eu fico assim meio... Ok, eu sei que é um absurdo, em se tratando de Luka Doncic, ter apenas uma escolha de primeira rodada em 2029, né? E os outros jogadores poucos que foram envolvidos. É óbvio que é um absurdo gigantesco. Só que ao mesmo tempo, eu não acredito que o Nico Harrison seja simplesmente um lunático, uma anta completa, que sinceramente abriu mão, né, do Luka Doncic por coisas tão pequenas diante do que ele representa. Então, sinceramente, eu fico no aguardo também de outras informações ao longo dos dias, das semanas, dos anos, para tentar entender um pouco isso. Claro que posso manter a minha crítica de que foi um absurdo o que o Dallas fez. Mas eu fico também com a impressão de que tem muita coisa que não foi completamente desvendada em meio a toda a situação, que a gente fica realmente refém do que é oferecido de informação e a partir disso todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, o seu comentário. Mas, sinceramente, eu acho que tem muita coisa ainda que vai ser desvendada, porque não é possível. Não é possível que simplesmente ele falou que ele acredita que defesas ganham campeonatos e porque o contrato ele estava agora elegível para o meio do ano de ter uma extensão máxima, né, de 5 anos, que é 345 milhões de dólares, né? Exato. E que, juntando tudo isso, chegar à conclusão. Mas também, antes que vire um monólogo, só uma coisa também. É um grande exemplo de como é fria a cultura americana de esportes, né? Impressionante. Porque diante do que a gente viu, o que aconteceu? O general manager teve essa ideia, o CEO concordou, o proprietário concordou, eles já tinham um relacionamento longo com o Pelinka, conversaram entre si, decidiram e ponto final. Imagina isso aqui no Brasil, não tem nem como imaginar. Aqui isso ia vazar, ia ter uma assembleia, ia ter pancadaria, ia aparecer no Cidade Alerta, cara xingando, ameaçando de morte o outro, Exato. ia vazar tudo, e não ia acontecer, provavelmente, porque uma situação dessa requer realmente esse silêncio, né? Essa coisa entre poucas pessoas para definir. A cultura americana de esporte, de definição, é muito fria a ponto de o futuro de uma superestrela ser decidido aparentemente por poucas pessoas num escritório e ponto final. E a cara do Jason Kidd quando na coletiva Absurdo. ontem o Harrison falou:
Ele me apoiou, o Kid quase saiu correndo. Ele não quer se comprometer, não. Mas ficou bem quietinho. Mas pra mim é um grande impacto, isso como as culturas são muito diferentes e que permite o que aconteceu. Concordo 100% com você. Antes disso, Jararacas Podcast, você tem TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, no seu agregador favorito. Você participa, assiste, acompanha, dê sua sugestão. Muita gente mandando mensagem, vocês têm que falar do Tyler Hero, tem que falar do All-Star Game, tem que falar do San Antonio Spurs, que tem De'Aaron Fox e que manteve Chris Paul. Chris Paul, um único ano de contrato, vai jogar com o Ibanema. Chris Paul, que é um dos queridinhos, é o nosso homenageado da semana aqui no Jararacas, também para uma forma de homenagear o nosso DPC, o 2%, Sidney Gabriel, que faz muito pelo basquete. Eu concordo com você, Romulo, em relação a tudo isso que você falou. Eu acho que eu não sei se a gente vai saber de tudo, porque do mesmo jeito que o Luka entrou na liga, sendo preterido por Phoenix, por Sacramento, por Atlanta, e até hoje a gente não tem explicações verdadeiras, algo palpável de que por que o Phoenix Suns, que tinha trazido o Igor Kokoskov, técnico da Eslovênia, campeã europeia, técnico do Luka em 2017 nesse título com o Goran Dragic, para ser técnico do Phoenix Suns, e o Phoenix Suns com a primeira escolha ter optado pelo DeAndre Ayton, sendo que o Kokoskov falou: a minha primeira opção seria o Luka. E o Luka, naquele momento, ele já não foi o número 1 do draft. Então, quer dizer, já foi esquisito. Até hoje a gente não sabe o porquê. E eu não sei se a gente vai saber o porquê. Mas concordo com você que se tivesse vazado, eu acho que se tivessem falado pro Jason Kidd, ou falado para mais alguém, pros próprios jogadores, isso teria vazado. E aí, se a torcida do Dallas hoje, e até a torcida da NBA, porque você abrir mão de um franchise player de 25 anos de idade, de um cara que, com um histórico de lesões, um ano passado, botou o time nas costas e levou o time a uma final de NBA, coisa que não acontecia há bastante tempo. Cara, você abrir mão do futuro da franquia é de uma bobagem, de uma falta de inteligência, para não chamar o cara de burro na cara dura e com mérito. Porque assim, ele tá mostrando que ele é burro já há muito tempo. Porque vem à tona também, a história também é resgatada, porque nesse momento, todos os caras vão lembrar do que aconteceu no passado ou no presente. O fato do cara ter sido manager e importante CEO da Nike e não ter conseguido apresentar algo decente pro Stephen Curry. Nem o nome do Curry ele sabia, ele chamou o cara de um outro nome. E depois ele deu essa entrevista, chamou o cara de Seth Curry. Não, desculpa. Apresentou algo pro Curry em que ele teve trabalho nenhum. Ele pegou algo que já estava pronto pro Kevin Durant anos atrás e foi lá e mostrou pro Curry, querendo que o Curry fosse um patrocinado pela Nike. E o Curry hoje é o tamanho que tem o Curry hoje, um dos maiores nomes da história, um cara que tem a Under Armour por trás, é um cara que tem uma linha de tênis, é um cara que faz muito por tudo, por todos, não só pelo time, não é só dentro de quadra, é um cara que é um excelente marido, é um excelente filho, excelente pai, é um cara que faz pela comunidade, pelas crianças, pelas mulheres, por todos, e o cara hoje é um contrato vitalício com a Under Armour. O cara que foi incapaz de oferecer algo pro Stephen Curry, agora faz, para mim, na maior troca da história, porque eu não lembro de nada parecido, de você abrir mão de um franchise player de 25 anos de idade pelo Anthony Davis, que tem excepcional qualidade, é um top 10 da liga esse ano. O recorte recente do Anthony Davis, do ano passado para esse, é o melhor possível. Eu entendo que pode ser o melhor encaixe, Anthony Davis na 4, jogando com um pivô, mas se você quer trazer cada um no seu quadrado, abra mão do Kyrie Irving. Eu não teria trazido um Kyrie Irving, mantivesse o Luka, buscasse o Anthony Davis, aí sim, você ia para um all-in, como está indo nesse momento o Dallas, e você está pensando no futuro da franquia. O tal do Nick Harrison, o que mais me assustou também em relação a isso, essa definição, foi o fato do cara ir a público e falar mal do Luka Doncic para tentar justificar algo, falando que o cara tá pesado, que o cara tá gordo, que o cara não tem comprometimento, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Cara, em vez de você exaltar o que o cara fez, do cara ter pego uma franquia que pós-Dirk Nowitzki, que foi o momento que o Dallas mais sonhou, é um cara que hoje traz uma gama de fãs por conta do Doncic, e a prova foi ontem, de quase 1 milhão de seguidores o Dallas perdeu por conta da saída do seu principal jogador. Um cara envolve não só dinheiro, não só paixão,
envolve o futuro com as crianças, o que tem de adolescente hoje é órfão de ter perdido o cara que era uma referência, o cara que joga com alegria, o cara que é um cara acima da média, um cara que é um fora de série, um cara que pode dominar a liga e já estava dominando a liga, porque afinal de contas são 5 vezes principal seleção da NBA nos últimos 6 anos. E assim, o Dallas, até parafraseando o nosso Nepopop lá do Café Belgrado, o Dallas no ano passado, ele foi vice-campeão da NBA. Se você faz algo abrindo mão do Luka, você tem que ser campeão. Se não for campeão esse ano, cara, é desastre. Ou seja, é desastre. Porque não dá pra apostar hoje no Dallas campeão. A não ser que, desculpa, DPC. Veio o Jimmy Butler. A não ser que veio o Jimmy Butler. A gente convida, mas o convidado não fala. Esse é o detalhe também. Tá tranquilo. O convidado assiste. Conversa. Ele assiste ao vivo. Ele assiste, ele tá aí. Assiste aqui. Espero que você esteja gostando, viu, DPC, da nossa aqui, conversa aqui. Court Vision aqui, ó, tá suave. Vamos mandar bala, velho. A não ser que eu espero que não, que depois fique evidente que uma das coisas que não foi colocada à tona é que o Luka Doncic tem uma contusão crônica. Tem algo crônico. Mas se tem a contusão, o corpo médico dos Lakers vai diagnosticar e cancela a troca. Você entendeu? Não sei. Eu acho que não tem como. Mas pode ser também. Mas pode ser algo também a longo prazo. Algo que ele fala, essa contusão, ok, não é crônica, mas é algo que inviabiliza que a gente aceite dar a ele um contrato máximo, que vai ser o maior contrato da história, seria, né? Em juro que é 345 milhões, não é isso? Eu até falei agora há pouco isso. Por 5 anos. Algo que não seja detectado agora, mas para diante do contrato que vem, seria algo que ia comprometer esse contrato. Algo que não ia justificar os Lakers cancelarem essa troca, mas ao mesmo tempo algo que tornaria inviável pensar. Mas eu não acredito nisso também. Também não acredito. Eu não acredito nisso. O que você achou? Agora o Luka Doncic, viu, DPC? Fala aí! Tem quantos minutos de programa já? Temos uns 25? 22. Então, finalmente, o convidado, vai falar. Depois de falar, ele vai ter um tempo para falar e não vai ser interrompido de forma alguma. Muito obrigado. Abra o seu coração para a câmera da verdade. Seguinte, senhor Rômulo, o senhor falou de uma coisa muito importante, que foi essa questão aí do general manager, dos engravatados, vamos dizer assim, da galera ali dos engravatados, porque eles comandam tudo, fez a troca ali, acabou. A gente tem um exemplo do que aconteceu com o Kevin Durant alguns anos atrás, que chamaram ele de traíra, que ele traiu o OKC, traiu o Golden State, vamos dizer assim, e hoje a gente percebe, muita gente, né, tweetou isso, percebeu que o Kevin Durant nada mais estava jogando o jogo deles. Mas nessa, quem sofre é o torcedor. É o torcedor que fica ali. Por isso que a gente viu o protesto lá no Dallas. A galera levou um caixão. Levou um caixão. Parecia o programa do Milton Neves. Que quando o time perdia, ele levava lá o caixão do time derrotado. Cara, esse é um fato. Não, pera aí. Fale. Você interrompeu ele com um minuto. Ele não deu nem um minuto que ele tá falando. Claro que não, ele pode continuar falando. Fale mais sobre aí a troca. Não vai ser ouvido, mas tudo bem. E foi engraçado que o GM do Dallas falou de futuro, né? Falou, não, eu fiz isso pensando no futuro. Ele não tem noção de futuro. Nenhuma. Ele não tem. Nenhuma noção. Não tem noção de futuro. Foi o que eu falei eu falei, inclusive, no vídeo que eu fiz ontem. Ontem, tava rolando almoço de família. Eu falei, galera, eu vou gravar um vídeo ali, porque não dá. O assunto requer. Não dá, não tem como. E mas o que você vislumbra, por exemplo? O Dallas é um all-in. E o Los Angeles Lakers? Você acha que para essa temporada, por exemplo, o Luka a gente sabe que não joga desde o Natal. Vai voltar dia 8 de fevereiro. Possivelmente já desembarcou em LA, já fez LA, já tirou foto com o Pelinka, já fez uma carta agradecendo todo o povo de Dallas. Disseram que ele não teve coragem de ir até o vestiário limpar o armário, teria pedido para alguns funcionários do Dallas Mavericks para ele não limpar o armário, para não voltar lá. Mandou uma mensagem, obrigado por tudo em relação aos companheiros, e já seguiu para Los Angeles, já está no Los Angeles Lakers. O que você acha em relação ao Dallas? Se não for campeão, é vexame? O que esperar do Dallas no futuro? Que o Nico Harris, só ele está vendo algo no futuro, com 3 titulares acima de 30 anos de idade.
né? Com caras que acabaram de chegar. O Klay Thompson, ele sai do Golden State, você não vai jogar com o Curry, você vai jogar com o Luka. Ele jogou com o Luka 22 jogos, porque é o que o Luka jogou esse ano, porque o Luka não jogou também por conta de lesão. E o Luka com o LeBron, você acha Se que o tinha Lakers... ouvido o pai dele, se tivesse ouvido o pai dele, né? Porque o pai dele queria que o pai ele dele foi fosse para pros Los Lakers. Angeles, exatamente. Poderia ficar com o Luka nesse momento e nos Lakers. Se o Anthony Davis vai, poderia estar Luka, Klay Thompson e LeBron nos Lakers. Mas aí esse Lakers, que é o seu maior rival, todo mundo sabe que você é Clippers. Você acredita nesse Lakers já com o Luka e com o LeBron para esse ano? Cara, tem diversos cenários, né? Muita coisa pode acontecer, né? Pode acontecer o feat ali, o LeBron e o Luka Doncic, mas o que a galera tá mais batendo na tecla é a defesa, né? Já que o Dallas jogou o Luka Doncic basicamente no colo do Lakers, eles tinham que ter pedido também o playbook de como que o Dallas fazia para esconder o Luka Doncic na defesa. Porque isso aí acontecia muito. Às vezes não dava certo, mas vai precisar disso. E aí você pega um Los Angeles Lakers, que ele tava ali, tava com um time bom defensivo, não era um dos melhores, mas estava com um time bom por conta de Anthony Davis. Né? E aí você tira o Anthony Davis e você traz o Luka Doncic, que pô, é um Luka Doncic, faz os triple-doubles, todo mundo sabe o que ele pode fazer ofensivamente, mas que defensivamente acaba sendo um problema. Né? Então, o que vai ser da defesa desse Los Angeles Lakers? Eles também vão pro all-in agora nessa deadline, nessa vão trazer mais jogadores. Vão trazer mais jogadores. Então vai depender muito de quem vai trazer ali no garrafão, quem que vai ser esse jogador defensivo. É um time bom. A gente tá falando de LeBron James e Luka Doncic, que eu já fiz diversos vídeos comparando a carreira dos dois. Se você pegar em questão de estatística, em questão da onde o LeBron chegou, na primeira final do LeBron James, a primeira final agora do Luka Doncic, é uma carreira bem parecida. Né? Então a gente está falando ali de um jogador passando, pode ser que ele tá passando a tocha não, né? Passando o bastão pro outro. Né? A tocha. A tocha olímpica. A tocha porque pegar fogo, tá pegando isso fogo, já tá pegando exatamente. fogo. O que você acha, Romulo, Mas em não. relação a isso aí, os dois times nesse momento? Acho que são duas situações para os Lakers. Avaliar o que eles buscam para agora, né, para a temporada, para o momento atual, e o que vem por aí também, tendo o Luka Doncic no futuro como a cara da franquia. Eu imagino também que agora, para esses dias que restam na semana, a equipe tem que se movimentar buscando exatamente a questão defensiva, né? Ter um pivô, alguém mais também saudável, que também supra essas necessidades defensivas, que é gigantesca. Então, não sei, viu? Não sei se a chegada do Luka Doncic pode representar como grande candidato a ser envolvido em trocas o Austin Reaves, que sempre, em qualquer situação que os Lakers buscou nos últimos 2 anos alguém de maior nome e destaque, quando o assunto era colocar o Austin Reaves na lista, envolvido na troca, os Lakers refugavam e protegiam o Austin Reaves. Não sei se agora, com o Luka Doncic, de forma automática, o Austin Reaves acaba sendo o alvo preferencial do próprio Lakers para ser utilizado em eventuais trocas para fortalecer a defesa, basicamente. Eu acho que o Austin Reaves tem que ficar preparado aí. Há um grande risco dele já ter que arrumar uma mala aí e deixar a LA nessa semana. Há um risco, não estou cravando nada, evidentemente, sem porque dúvida. a NBA é caótica, mas para ter essa questão defensiva que é fundamental para o time seguir forte. E depois, né, com o que vem por aí com o Luka Doncic, imagino também, quando eu vi a notícia, tem uma coisa que eu pensei também, que é uma bela possibilidade de a gente ver o LeBron por mais tempo. A chegada do Luka Doncic pode alongar o tempo do LeBron na NBA, que já é uma coisa gigantesca, né? Desde os tempos mais primórdios, o papai tá aí, e eu imagino que se houver um sucesso imediato, a gente pode ver o LeBron jogando aí com 43 anos, 42, 43, e não com 41, como inicialmente era imaginado, né? Era planejado. Eu vejo isso também com relação ao LeBron, essa possibilidade. E pensar que há 2 semanas, eu vi agora há pouco, há 2 semanas, que o Nico Harrison deu uma entrevista e falou: não, meu objetivo é ganhar um título e com o Luka Doncic. Então ele também estava na surdina, já conversando com o Pelinka. E uma das coisas mais também, a gente estava falando também dessa questão como a cultura americana é fria nessas situações, é só ver aquele monte de documentário que tem de time que deixa a cidade e vai para outra. Tem até um caso lá do futebol americano, né, que era o Baltimore Colts para Indianapolis, né, para se tornar o Indianapolis Colts, e que
um comboio, né, de caminhões com equipamentos na madrugada. Então, se o interesse é esse ponto final e o torcedor, a torcedora é muito ignorado porque o tratamento é muito frio. E essa questão chegou no ápice agora com a situação do Doncic. A superestrela não sabia, né? Ninguém sabia. O Anthony Davis não sabia. O LeBron James também, que é sempre citado como o cara que é um arquiteto de trocas no time dele, falou também que não sabia. Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada, né? E até é um troca-troca que ninguém sabe de nada. Lembrei até do grande Jorge Cajuru, que já falou que na adolescência e infância ele fez troca-troca, e aí todo mundo ficou sabendo. Porque também o Cajuru, né? Sim. Ele conta pra todo mundo que fez troca-troca. Esse troca-troca ninguém ficou sabendo de nada. Foi um troca-troca silencioso, algo que também no Brasil também é inviável. Quem faz troca-troca aqui no Brasil fala claramente. Meia hora falando Aqui de não, NBA. Esse é o Jararacas Podcast. Se você cobrou, vocês falam de qualquer coisa, menos de NBA. Teve uma pincelada do Cajuru? Teve. Teve uma pincelada de Super Bowl? Teve. Teve troca-troca? Aqui não tem. De Cajuru, aqui não, hein? Aqui não tem troca-troca. Aqui não. Romulo Mendonça, Dallas Mavericks. E o Dallas? Aliás, belas pernas do DPC, né? Mais DPC? aí, Gostou? Sim, sim. De Pilates, bermudinha. cara. Tá muito calor aí? Tá muito calor? Tá chuva, São Paulo, chuva. Tá um tempo gostoso. Mas é uma segunda-feira, o ano está começando. Qual a temperatura tá aqui? Qual a temperatura em São Paulo nesse momento? Como está em Nova York aí? Por favor, produção. Vic, por favor, entre aí num aplicativo de temperatura. 2 graus. 2 graus aqui. positivos? Aí? Positivos, mas Nossa, tá calor, hein, no Nova York. sábado à noite, Sim. quando eu saí do Garden voltando pro hotel, tava o quê? Tava quanto negativo? Tava -8. -8, Delícia, sábado à cara. noite, saindo do -8. Garden. Congelaram o Anthony Davis, por isso que ele não estava sabendo da troca. Anthony Davis que também tem dinheiro envolvido, né, Romulo? Tem problemas aí de extensão de um lado do outro. Nessa brincadeira, Luka Doncic poderá ter ficado 116 milhões de dólares mais pobre, porque a extensão dele de Dallas só serviria para Dallas em 5 anos, os 345 milhões e meio. E agora, se ele permanecer em Los Angeles, são 4 anos de 220 alguma coisa. Quer dizer, para esses caras, esse dinheiro é dinheiro? É, mas tá tudo bem. O cara vai jogar numa das maiores franquias da história, o cara vai jogar no Los Angeles Lakers. É impressionante como caiu no colo do Los Angeles Lakers e era impossível os Lakers falar não, independente de qualquer coisa, independente do Luka, independente do encaixe. E eu tô com você, Rômulo, com o DPC, eu acho que o Los Angeles Lakers tá numa situação confortável, porque tem um dos grandes nomes da NBA dos últimos anos, da última meia década, e vai poder ter o Luka por uma década, caso ele se mantenha saudável, sendo o rosto de uma franquia que nesse momento está num patamar abaixo do Boston Celtics, vem do Boston Celtics brigando de fato por um bicampeonato, podendo chegar ao 19º título, e você não tem essa terra arrasada, porque ficava a dúvida, o LeBron vai até quando? Vai parar quando? E se você já levanta a hipótese de o LeBron permanecer mesmo se cuidando da maneira como ele se cuida, jogando em alto nível como ele jogou no sábado aí à sua frente, e à frente da Fabiana com um triple-double maravilhoso. O cara tendo o Luka Doncic do lado, dá pro cara pensar, falar assim, cara, vou me poupar mais aqui em alguns momentos, vou jogar mais 2, 3 mas tem outra anos coisa também, hein? e vou aproveitar isso. Eu só tenho um receio de falar por uma década do Luka Doncic, porque realmente, se ele mantiver... Eu não tô de forma alguma defendendo o Nico Harrison. Sim, lógico, não porque tem como. primeiro o Nico Harrison, pra mim, ele tá querendo ser ou é gênio ou é vilão. Né? Ele quer isso. É o extremo. Ou ele vai se tornar o mais improvável gênio, ou vai ser o mais provável vilão. Afinal de contas, é ele que é o responsável pela troca do melhor jogador da equipe, a cara da franquia, um fenômeno, um gênio, um talento absurdo. Aliás, aqui no Jaracas, semana passada, a gente citou um pouco disso, né? Chegamos até a falar. A gente não imagina o Luka Doncic a carreira inteira em Dallas, né? A gente chegou a falar isso e, na verdade, bem rápido aconteceu depois que a gente falou isso, né? Mas, sinceramente, se ele mantiver a postura dele atual, eu não consigo imaginar o Luka Doncic com 35 anos, 34 anos, 33 anos, tendo o impacto que ele pode ter diante do talento que ele tem, né? Porque, realmente, acho também essa influência do LeBron
na base do constrangimento pode ser fundamental também Sim. duas coisas. A influência do LeBron na base do constrangimento, mostrando a dedicação que ele tem, né, pro Doncic e fazendo disso uma pressão. E também a raiva que o Luka Doncic vai ter em relação à situação em que ele foi submetido. É isso. Porque para todo mundo era impossível. Você vê as reações de quem estava jogando na hora, Portland, Phoenix, vê a reação do Curry, vê a reação na internet. Todo mundo achou que era falso. Porque esses caras com o status que o Doncic tem, eles se sentem intocáveis quanto à possibilidade de troca. Ainda o Doncic, que a gente imaginava o Doncic saindo do Dallas, é porque ele pediria no futuro uma troca. Exato. Porque não foi campeão. Esses caras se consideram intocáveis. Exato. Né? Ainda mais intocáveis e inimaginável uma situação em que ele sequer é informado. Ele é Consultado. anteriormente. Exato. Consultado. Então, diante disso, eu fico imaginando também como o Luka Doncic pode usar como combustível isso em relação ao Harrison. Inclusive, você citou aí desse caso do Curry, né? Agora eu vou começar a ver contra os Warriors quando tiver o jogo Golden State contra Dallas, que eu não sabia dessa situação aí do Stephen Curry com o Nico Harrison, com toda aquela situação que a gente falou lá da Nike, lá, dele errando o nome dele, usando material que era do Kevin Durant. Então o Curry certamente tem um belo combustível quando vai enfrentar um time que tem como general manager o Nico Harrison. Que eu depois vi que foi jogador, sem muito sucesso, né? Jogou até no exterior, fora dos Estados Unidos, jogou até no Líbano, né? E era um cara esforçado, era cara de defesa. Então também fico imaginando isso. Que um cara que não teve sucesso na carreira em quadra e depois enveredou por essa área executiva, né? Ele certamente não vê o Luka Doncic como o grande exemplo a ser seguido. Porque o Doncic é puro talento. É puro talento, é um gênio. Mas é o cara que... outra coisa também, outro olhar para uma imagem do ano passado, né? Da bebida. Aquela imagem do Luka Doncic e o Michael Phelan tirando a lata de cerveja da mão do Doncic, Absurdo. ganha um componente simbólico ainda maior agora. Na época, era o Dallas comemorando, né? Venceu o Minnesota, fechou a série, conquistou o Oeste, o Luka com o pai dele ao lado. E a reação dele, ele se divertiu com isso. Olha, é um garoto que um comandante retirou a lata de cerveja da mão dele e ele ficou sem reação. Para mim, aquele momento da retirada da lata de cerveja já mostra como já havia uma insatisfação dos executivos, dos componentes. Eu fiz assim, apareceu um negócio assim, vou fazer aqui também, vou fazer de novo, cara. Com relação ao comportamento do Doncic. Não foi só agora que aí teve a contusão da panturrilha e agora mudaram a ideia e vamos trocar. Não. Parece que já é algo que vem. Só que, evidentemente, a vitória silencia. E ele conquistou a conferência, chegou na NBA Finals, perdeu, mas chegou na NBA Finals. Então, não sei, vai que o Luka Doncic já estava tentando fazer era o responsável dentro do elenco do Dallas por um tráfico de lasanha. Né? Era o cara que estava começando um empreendimento e já estava distribuindo narguile para os jogadores dentro do elenco, para os novatos. Não sei. Eu acho, sinceramente, tem muita coisa aí por trás disso, mas até o momento o que eu posso dizer é que é um absurdo, diante da informação que a gente tem, é um absurdo a troca, uma das piores trocas, né? Então, e por aliás, tão qual pouco, a pior né? troca da história da NBA? Aqui a gente tem o DPC aqui, que o DPC é Los Angeles Clippers, essa do Paul George pelo Shea, ela tá na briga, hein? Tá. Porque vocês deram tudo pelo Paul George e o Paul George nem lá tá mais. E aí, DPC? Não, mas ainda tá valendo. Ainda não. Eu acho que não é o momento ainda de dizer essa troca foi ruim. Esses dias eu tava discutindo com um amigo meu do OKC, que ele tava me zoando, eu falei, não, mas pelo menos o máximo, a gente não foi campeão, mas a gente chegou numa final de conferência. Que nunca tinha Tranquilo, chegado. Que nunca tinha chegado. O OKC ainda não chegou numa final de conferência, mas aí ele pegou e falou assim, mas a gente chegou numa final de NBA Cup. Eu falei, eu saí. Falei, beleza, cara. Na NBA Cup ainda não. Mas sem dúvida nenhuma, é o que chama atenção, além da troca, de você abrir mão do franchise player, de tudo que a gente falou, e muita gente tem falado, o Mark Cuban, que era o dono do Dallas, ele não é mais o dono.
Ele é minoritário, não é o cara. Ele que é apaixonado pelo Luka Doncic. Eu acho que se ele tivesse sido consultado, esse cara ia vetar. Por isso que a troca só aconteceu porque ela não vazou. Se ela tivesse vazado, alguém ia botar a mão e ia falar assim, cara, esquece isso aí, vocês estão malucos. Você entendeu? É mais fácil trocar você, Nico Harrison, do que trocar o Doncic. Alguém ia chegar a essa conclusão óbvia, entendeu? Por mais que esteja trazendo o Anthony Davis no melhor momento da carreira do Anthony Davis, hein? O Anthony Davis não tem nada a ver com isso. O Anthony Davis é um excepcional jogador dos dois lados da quadra, um dos melhores defensores da liga. Eu só vou acreditar nesse Dallas se o Dallas ainda for buscar tipo um Jimmy Butler. Meter um Klay Thompson, mais alguém, e aí vem Kyrie, Butler e Anthony Davis, e o Kyrie Irving querendo ser campeão sem o LeBron, o Jimmy Butler tentando ser campeão, e aí o Anthony Davis aí mudar totalmente a cultura do Dallas. Se não vier o Butler, se ficar com esse time, o Dallas não vai ser campeão da NBA, seria uma surpresa gigantesca, porque hoje não está entre os favoritos. Porque precisa, além de ser, mesmo o Davis ser um monstro, como ele é, mas você precisa ter um encaixe. O time está acostumado a jogar sem o Luka. O time, mesmo sem o Luka, não tem vencido jogos. Então, assim, tem dificuldades, tem problemas a serem resolvidos. O Lively The Second está machucado. Né? O Gafford tá jogando bem, dando conta do recado em alguns momentos, mas está sendo colocado para ser trocado. Então, assim, muita coisa vai mudar para as duas equipes. Em relação a... Mas eu adorei a troca! Eu adorei! Porque tesouro com papai. O senhor vai ter que criar uma dupla, vai ter que criar um nome. E eu concordei também com o Giannis. Porque é uma coisa que eu acho que alavanca a NBA. Concordo. Quando eu falo nada contra, na verdade, quando eu falo nada contra, é porque eu tenho alguma coisa contra. É igual aquela história do com todo respeito. Com todo respeito é o famoso caralho. Muito quando eu vejo. Né? Quando eu vejo muito jogador de destaque tendo muitos anos em mercados menores. Eu fiz de novo aqui, eu estou saudando todo o público do Jaracas, assim, parece aqui. Quando eu vejo muitos jogadores de destaque em mercados pequenos. Então, quando o Giannis fala, eu quero ver o Jokic de Nova York, isso ia alavancar a liga de uma forma inacreditável. Eu não quero o fim dos menores mercados, os mercados pequenos. Mas, para mim, não digo que tem que ter uma proteção, mas eu acho que é uma bênção quando os Lakers, agora com o LeBron, tem o Doncic, quando o Boston tá forte, quando o Nova York tá forte. E só de imaginar isso, acho que já seria um grande avanço para a liga, né? Que os grandes mercados tenham grandes jogadores, tenham os grandes nomes. Isso ajuda demais a NBA. A audiência vai ter um aumento gigantesco agora com toda essa história do Doncic em LA. Imagina os jogos agora, quando ele finalmente voltar dessa contusão de panturrilha. Então, concordo com o que o Giannis Antetokounmpo falou. Ele fala isso, mas joga em Milwaukee. Por que ele não vai pro Clippers, o Giannis? Faz aí, DPC. Você não vai pro Clippers? Chama o Giannis pra Los Angeles. Eu postei no Twitter. Ele, inclusive nessa frase aí, eu falei, você quer vir pra um mercado grande? Então beleza, aqui, ó. Tá uma fotinha do... Pô, ficou bonito. Imagina Giannis, Kawhi e Harden juntos. Ficou bonito, cara. Ficou bonito? Você fez uma artezinha? Não, eu peguei lá na internet, já tinha lá pronta, assim, ó, ele com a regata do Clippers azul do lado do Kawhi. Ficou bonito. Ia ser interessante. Fala, uma coisa que, ainda falando da troca do Paul George, é porque muita gente vê simplesmente aquelas 375 picks que o Clippers jogou. E vê o Paul George atual com o Shea atual. Isso, mas olhando só pro Paul George. Mas aquilo foi só por conta de vir o Kawhi e o Paul George. Então tem que incluir também. Exato. Por mais que não tava na negociação, mas tem que incluir a vinda do Kawhi foi por conta daquilo ali. Então, para fechar o pacote, para justamente ter o encaixe. Elas, né? O Utah Jazz aí que apareceu agora, aí para justamente adequar essa troca de Dallas e Lakers, que é uma troca mínima, né? São 3 jogadores de um lado, você tem 2 jogadores do outro com uma pique, e depois você tem o Utah Jazz com um jogador, 2 piques e 2 pés de moleque e uma jujuba, como diz um amigo meu. As trocas daqui até quinta-feira, elas vão pegar fogo, eu tenho certeza que essa troca, ela vai reverberar nos outros times, principalmente do Oeste. Eu acho que as equipes elas vão se reforçar, vão pensar. San Antonio já deu uma cartada, apesar de San Antonio não ser para esse ano, mas a vinda do De'Aaron Fox, e quando você falou dos mercados, né, Romulo, eu achei que você ia falar Chicago. E Chicago abre mão do Zach LaVine para buscar nada por enquanto. Né? Porque você traz Hurters na troca, você traz Trey Jones, você traz jogadores que não vão agregar nesse momento, não são caras... Você trazer o Trey Jones, que é um armador talentoso, porém você tem Josh Giddey, você tem Lonzo Ball naquela posição,
O Lonzo pode sair a qualquer momento, sem dúvida. Mas eu não vejo Chicago, Kobe White. Você tem muitos jogadores naquela posição. Acho que Chicago aparentemente entra nessa troca só para fazer ali justamente o encaixe de Sacramento que buscou o Lavine. Lavine vai voltar a jogar com o DeRozan. E o De'Aaron Fox, sim. Chris Paul mantido, San Antonio não perdeu ninguém, acho que essa é a grande notícia para San Antonio. San Antonio manteve Keldon Johnson, Vassell, Stephon Castle, Jeremy Sohan, o núcleo jovem que tem muito talento, que tem um teto ainda muito alto a ser atingido, ao lado do Wembanyama. Você mantém o Chris Paul, último ano de contrato, 1 ano de contrato, sendo esse armador, e você tem o De'Aaron Fox podendo assinar uma extensão, tem dinheiro em caixa para justamente pensar no futuro. O que o Dallas não fez, San Antonio fez. Tem um cara importante ainda esse ano para desenvolver o Embi e vai ter um armador para os próximos 5, 6 anos, quem sabe. Acho que San Antonio se mexeu de maneira inteligente aí. O que você achou, DPC? Eu gostei que o Chris Paul não saiu, né? Porque senão era mais 4 regatas. Mais 4 regatas, porque a coleção do DPC ela é insana. Rômulo, e aí? O burburinho dessa madrugada em Nova York com mais uma troca aí envolvendo o De'Aaron Fox, o Swipa, o gostosão. Sweet Piece of Ass. Né? É o nome dele, é o apelido, Swipa. E é o que ele queria também, né? Desde o primeiro momento da saída de Sacramento, antes de sair, já anunciava que ele era um alvo para troca e que ele gostaria de ir para San Antonio. Muito bom para o Wembanyama, porque agora o San Antonio gradualmente vai ganhando muito jogador de qualidade em torno do Wembanyama, né? Porque no ano passado eu lembro que, evidentemente, era a temporada de novato do Wembanyama, era natural isso, mas o San Antonio tinha um material humano limitado, inclusive forçava algumas invencionices, como o Jeremy Sohan jogando de armador, enfim. Absurdo. Agora não. Agora tem o Chris Paul como mentor, tem o Castle, que é um novato de muita qualidade defensiva e vai ficar cada vez melhor no ataque. Tem o Vassell, que é um ótimo pontuador. É um time para avanço natural. Vem aí a dinastia Wemby. É inevitável. Aquele boneco de Olinda gigantesco, aquela girafa alienígena, vai arrasar cada vez mais a liga e vai ser a dinastia Wemby, e esse processo já se iniciou. Esse é um processo fadado ao sucesso, ao contrário do Embiid e do Philadelphia. E essa história do Don... Hoje é uma conversa jornalística. Você quer humor aqui... Esquece, vai ver outra coisa, vai ver um stand-up aí de quem que você quiser, vai ver o que você quiser. Indica alguns, hein? Indica alguns. Renato Albani, que é fã de NBA, né? O Vitor Sarro, que é fã de NBA, sempre acompanhando as transmissões. Vitor Sarro, inclusive, foi pai. Parabéns, Vitor Sarro, pai pela 3ª vez. Tinha 2 meninas, agora tem um menino. Eles acompanham a NBA. Lá você vai dar risada do início ao fim. Aqui é jornalismo verdade, o Rômulo Mendonça. Vestiu a 10 com braçadeira. Rômulo Mendonça, pergunta que todo mundo está fazendo em casa. Essa jersey... ligando pra Fabiana aqui. Ó, o Bejoca ativo na deadline, ele é ativo, hein? O Bejoca é ativo na deadline, hein? Vai atender lá no banheiro, porque essa barulheira que eu faço aqui não tem como, evidentemente. Essa jersey de quem que é? De quem é essa jersey de Nova York? Semana passada... É minha, o senhor falou do Pat Ewing. Não, sim, essa é sua, mas de qual jogador? Qual player, já que o senhor está aí nos Estados Unidos? Você tem a camisa de Nova York já, Ricardo? Eu tenho... Não tenho nenhuma de Nova York. Eu queria ter a da Mitchell Enes, eu gostaria de ter a do Larry Johnson, do Grandmama Johnson, que fez aquele 4-point play em Indiana, contra a Indiana, que foi maravilhoso. Você vai ganhar uma de presente, mas não é do Larry Johnson. Tudo bem, sem problema. Não é do Larry Johnson. Eu vou aceitar de braços abertos, um presente a gente tem que aceitar. Também... Outro presente é o Franklin the Dog. Franklin the Dog, é minha coleção de mascote. O mascote feio. Mas ele interferiu outro dia, né? Outro dia, no final de um jogo, ele interferiu contra o Cleveland Cavaliers. Ele atrapalhou ali um meia quadra e foi fundamental. Hoje o nosso mascote aqui presente é o do Dallas Mavericks, não poderia ser outro. Coitado, porque o Dallas, ele foi... Não o Dallas, né? O Nico Harrison foi muito burro. O senhor está com qual jersey? Muito burro. Não, eu acho que foi muito burro também. Mas eu espero... Acho que quando a burrice é muito grande, eu desconfio. Desconfio. É verdade. Tem que desconfiar. Acho que tem muita coisa possível, aí. Né? Não é possível. Tá muito claro pro cara ser tão burro assim. Por isso que eu falei daquela situação de, ok, depois pode surgir uma informação de que o Doncic realmente não é só questão de postura. Tem algo físico que não vai inviabilizar o teste físico dele para jogar nos Lakers agora, mas que
é algo com uma gravidade que comprometeria realmente a franquia aceitar tranquilamente esse super contrato, essa extensão máxima a partir de julho. Ou seja, a única possibilidade do Nico Harrison, além de eventual título, não ser considerado uma anta egocêntrica, porque no momento era uma anta egocêntrica. Nesse o momento status do Nico Harrison, anta egocêntrica. A única possibilidade dele sair desse status de anta egocêntrica é que o Luka Doncic, dentro de 2, 3 anos, se confirme que, ok, ele passou no teste físico dos Lakers, mas ele tem algo, de certa forma, crônico, que tornaria a definição de extensão máxima algo ruim para o Dallas Mavericks, mesmo sendo o Luka Doncic. Sim. Apenas isso. No momento, é isso. E eu fico pensando também na dor que sente. Sabe o cara que eu acho que tá com maior lamento no mundo da NBA em relação a isso? Tirando, claro, torcedores e tudo mais. É Dirk Nowitzki. Absurdo. Sim. Que o Doncic e o Nowitzki são uma relação muito bonita, né? A temporada de novato do Doncic foi a temporada de despedida do Nowitzki, já sem nenhuma condição física, mas com uma homenagem, né? Até participou de 11 minutos do All-Star na última temporada dele. E se tinha uma coisa certa nesse mundo da NBA, que agora a gente evidentemente vai desconfiar de tudo cada vez mais, Exato. era de que o caminho trilhado era para que o Luka Doncic tivesse a mesma trajetória do Dirk Nowitzki, ou seja, a carreira inteira em Dallas e ponto final, né? Até a troca teve no início, né? Porque o Nowitzki foi selecionado pelo Milwaukee Bucks e depois foi trocado imediatamente e foi pro Dallas Mavericks. E o Nowitzki eu imagino que seja o cara mais triste neste momento na liga com essa notícia tão impactante, tão bombástica, né? Inclusive de manhã aqui a Fabiana tem muito medo de terrorismo, né? Aparentemente. Sim. Quando ela acordou, eu falei, tem uma bomba na NBA. Ela achou que tinha explodido uma bomba aí no Madison Square Garden. Eu falei, não, calma aí. Na NBA. Calma, neném. Calma, neném. Bomba. É uma bomba de notícia bombástica. Boom! Ela ficou mais calma. É porque ela fica vendo muito, ela fica lendo livros aí, enfim. Mas uma coisa também, viu? O Nico Harrison, por enquanto, é essa anta. Né? Essa anta eu concordo com vocês, evidentemente. Mas se tem uma coisa também que é exigido de executivos na liga, é tomar decisões difíceis, não burras, mas decisões difíceis. E eu tô falando isso por quê? Porque o DPC tá falando da questão do Shea. E recentemente eu vi um vídeo, né, uma coletânea, é claro que é uma coletânea, aquela história do DVD, né? E já dava pra perceber, né, mesmo nos Clippers, bem jovem, Shea. já dava pra perceber que o Shea ia ser muito grande. Eu narrei o Shea no college, né? Já tem um caminho longo aí, jogando pro Kentucky, e lá, narrando o jogo de Kentucky, eu já chamava o Shea de aristocrata, pelo estilo dele. Um dirigente ousado, no caso do Shea nos Clippers, teria feito o contrário. Falou, não queremos uma superestrela, a gente vai apostar. Procurem qualquer outra coisa aqui, mas não vamos tocar no Shea Gilgeous-Alexander. Um dirigente ousado, com a visão, teria tomado essa decisão naquele momento, e o Shea agora estaria nos Clippers e certamente com muito sucesso. Para mim faltou ousadia nisso. Era uma escolha difícil? Óbvio que era. Né? Diante do que era o Paul George, ainda saudável, a possibilidade de chegar também junto aí do Kawhi. É claro que era uma decisão que não seria popular, inclusive. Mas os caras ganham muito. Seria uma decisão, pra mim, Pelo certeira, mercado, né? mas que acabou não acontecendo. Acho que pelo mercado a opção mais simples foi apostar nos veteranos, né? De Kawhi e Paul George. O que você acha como Pelo torcedor? momento Exatamente. Porque o Clippers ele já tinha o time montado já, né? Já tinha era o melhor banco da NBA na época, só precisava de um cara que tinha acabado de ser campeão e outro cara que ficou em top 3 MVP. Era o que precisava. Exato, que era um defensor, era um cara que poderia agregar dos dois lados da quadra. Não, eu até entendo você abrir mão ali naquele momento, até pela pressão, né? Você tem o Los Angeles Clippers, você tem um rival na cidade, vencendo, tendo o LeBron James, você tinha que dar uma resposta. Acho que seria muita ousadia, concordo com o Rômulo. Eu acho que a troca do Luka também, ela faz com que os outros GMs nesse momento falem assim, cara, se os caras abriram mão do franchise player, a gente tem que se mexer. Eu acho que prova disso é o Chicago Bulls, por exemplo, que está numa mesmice há muitos anos.
Chicago teve um baita azar com as lesões, primeiro do Jay Williams, depois do Derrick Rose, jogadores que poderiam ter trazido algo importante na era pós-Michael Jordan. Mas nesse momento, uma cidade como Chicago, um time como os Bulls, tendo o Michael Jordan na sua história, né, 6 títulos, 6 finais, aquela estátua maravilhosa no United Center, e você não brigar por nada, cara, é uma troca de que o telefone hoje dos general managers deve estar tocando. Gente, dos proprietários, assim, vocês vão se mexer ou não vão? Vocês precisam se mexer. Todos eles. Né? San Antonio, Rômulo, o que você ouviu aí dessa madrugada de San Antonio? Você gostou do De'Aaron Fox em San Antonio? Você concorda com o Rômulo em relação ao DPC? Gostei. O que você acha? Porque precisava, né, de um jogador aí jovem também, né, com um calibre legal, né, pra acompanhar ali a juventude. Só não gostei que a galera já tava colocando o Chris Paul no banco. Eu falei, não, calma, ainda não é o momento. Deixa ele jogar um aninho dele ali, depois a gente resolve e tal. Mas eu gostei, cara. Gostei do De'Aaron Fox. Você acha que o Chris Paul vai jogar Chris Paul, De'Aaron Fox? Vai. Jeremy Sohan, Stephen Castle. Deu certo com o Chris Paul com o Shea, deu certo o Chris Paul com o James Harden, deu certo com o Devin Booker, pô, foram pra final da NBA, então acho que é um fit que favorece. É, os é dois interessante. armadores. E aí, Rômulo, em relação a San Antonio, Chicago, Sacramento, legal que também acaba por terra, põe por terra, não existia relacionamento entre DeRozan e Zach LaVine em Chicago. Cara, se não existia, pô, então o DeMar DeRozan vai embora de Sacramento, porque o Zach LaVine tá de volta. Aí vai jogar Malik Monk, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Domantas Sabonis. Sacramento também se mexeu e se mexeu pro futuro, né? Porque pegou várias picks de segunda e de primeira rodada pro futuro. Em relação a essa troca aí, o que você ouviu aí em Nova York? A capital do mundo se despedindo de Rômulo Mendonça nessa segunda-feira. Já falei, eu acho que, sinceramente, eu não achava também que havia um risco do Chris Paul, um grande risco do Chris Paul ser envolvido, não, porque já é um mentor do Wembanyama, já com grande evolução na sintonia. Eu acho que ele... A pena pro Chris Paul que ele ainda busca o anel de campeão da liga, né? E o San Antonio, por mais que tenha um Wembanyama, mas é uma equipe para o futuro. Então, acho que a grande missão do Chris Paul agora é seguir a carreira em San Antonio e tentar alongar o máximo possível a carreira dele para ainda tentar abocanhar isso junto com o Wembanyama. Eu acho que o Chris Paul pode se tornar, sabe o quê? Assistente técnico e técnico em San Antonio. Porque o QI de basquete que tem o Chris Paul, a liderança, por onde ele passa, os times evoluem, a gente já vê a evolução também, natural. Também, quer ser campeão como jogador. Não, sim, ele vai poder tentar ser... Então, se ele se prolongar ali, assumir ser o sexto homem no ano passado, no futuro, e você poder fazer parte dessa franquia, desse desenvolvimento, e quem sabe até, porque todo mundo acredita que o Chris Paul pode vir a ser um excepcional treinador, cara, nada melhor do que o Popovich também passar esse bastão para um cara inteligente e com um cara referência para esse desenvolvimento da carreira do Wembanyama. Ele quer ser técnico? Eu acho que ele tem tudo para ser técnico, cara. Por que não? Eu acho que seria um ótimo técnico. Eu não vi nenhuma entrevista. Eu não vi nunca. Mas todo mundo fala que ele poderia ser um excepcional técnico. Ele fala bastante assim. Eu queria saber se vocês ouviram da boca dele. Eu nunca ouvi da boca dele, mas todas as pesquisas iniciais, né, aquela NBA GM Survey que são feitas ano após ano, todos os general managers, todos os jogadores, todo mundo que é ouvido aponta o Chris Paul como possível jogador se tornando um técnico de primeira linha. E eu acredito nisso sim, até pela leitura que tem o Chris Paul. Você fecha o Chris Paul, você que sonha ver o Chris Paul campeão. Tudo bem o Chris Paul sendo campeão. Quem sabe não seja um novo Bill Russell, campeão como jogador e técnico. Imagina, o último ano de contrato e ele podendo atuar ali, seria histórico. Mas ele nunca falou sobre esse assunto, mas uma coisa que ele falou, pô, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu puder, eu vou estar jogando. Né? Então eu acho que a gente vai ver mais alguns aninhos aí de Chris Paul. E aí, podendo pegar esse... Mais aninhos, quanto? Ele tá o quê, 39? Pode colocar umas 2, 3 temporadas aí. Olha só. Né? Porque ele já deve ter perguntado pro Wembanyama, Wemby, em quanto tempo você acha que você ganha um título aqui pra gente, aqui, como referência absoluta? Pra ver se eu aguento, porque eu quero o anel de campeão. Exato. Eu quero o anel de campeão. O Wemby fala, não sei, 4, 5, não. Não, 5 não. Acelera aí. Então traz um cara pra acelerar. Um dos caras mais rápidos da liga, o De'Aaron Fox, a raposa, para poder ser titular. E o Chris Paul no sexto homem, eu tô com o DPC. O Chris Paul no Oklahoma chegou a jogar Chris Paul, Schroeder e Shea, todos juntos.
E a evolução do Oklahoma foi maravilhosa. O Oklahoma quase tirou o Houston Rockets, né, com o Dort também defendendo demais o James Harden. Ó, até zerou isso aqui. Passamos de 60 minutos, é isso? 60 minutos? Como estamos aí, Que professor? conversa séria, hein? Séria, Não de tem NBA. humor. Uma horinha por enquanto. Temos aqui ainda mais alguns... Não tem uma... O programa que já falou da... Tem mensagem da Elma? Não tem mensagem da Elma. Não, hoje não. Da Elma não. Não tem... Falando Da de dona situação Elma Maria, precoce. não tem. Hoje não tem. Hoje não tem esse tipo. nada de Tem, eu vou cinema trazer, adulto. para o senhor na semana que vem algo que vai. Estamos se aproximando do carnaval e aí eu vou tentar buscar músicas que podem arrebentar nesse carnaval e tem uma dele, do Léo Santana, do GG, que já está na boca do povo. Eu prometo estar aqui à sua presença de cantar ao seu lado na semana que vem quando o senhor retornar dos Estados Unidos. Vamos falar de All-Star Game. All-Star Game de novo, né? Como o All-Star é polêmico, né, DPC? Você Inacreditável, teria tirado quem? Quem que você traria para esse All-Star? Trae Young, Domantas Sabonis, tem alguns caras aí que são... Os caras são jogados para nada, né? O Domantas Sabonis, o que ele precisa fazer para ser All-Star? Para voltar a ser All-Star. O Trae Young, o que ele precisa fazer para ser All-Star, DPC? Cara, eu acho que são duas coisas. Primeiro, quando a galera pensa em All-Star, eles pensam no jogo, não no merecimento do jogador e tal. Então, tem essas duas questões, né? Porque a galera fala, não, porque o jogo do All-Star morreu e não sei o quê, tem que ter entretenimento. A gente quer ver o Trae Young dando rolinho, o Ja Morant enterrando, o LaMelo jogando ponte aérea, passando a bola debaixo da perna. Mas eles têm que merecer isso, né? Sim. Primeiramente. Eu sou totalmente a favor do entretenimento. Pô, joguei streetball. Sim, lógico. Você é o cara do entretenimento. Eu sou totalmente a favor do entretenimento. Mas assim, não deu pra eles, né? Então, eu achei assim, tipo, foi justo. Foi justo. Quem tá lá tá justo. Só ficou meio chato por conta disso, né? A gente vai ver aí, talvez mais um ano, a galera que tá ali, mas não queria estar ali, recebeu as honras de ser um All-Star. Por conta dos votos, né? Não Beleza, tem por como, conta dos né? votos, não... Curry, LeBron, Jokic, Giannis, Duran, esses caras vão estar sempre, não tem como. Até aposentar, eles vão ter um carinho do público, eles são gigantescos na liga, e aí é natural. Concordo com você, assim, eu gostaria de, como eu sou um cara mais velho de todos aqui, eu sou da época em que tinha os grandes jogadores capazes de trazer esse componente de um entretenimento, mas eu lembro de estar presente, por exemplo, naquele All-Star em que o Stephen Marbury e o Allen Iverson viram um jogo contra a Conferência Oeste, com Garnett, com Duncan, com Kobe, todo mundo jogando a sério. Foi em Washington, né? E absurdo. Então, assim, foi algo espetacular. Então, eu sou dessa época, eu acho que tem que estar lá por merecimento. E por merecimento, cara, todo mundo sabe que eu não sou o maior fã do Trae Young, mas acho que o Trae Young poderia estar lá. Não estar o Domantas Sabonis e estar o Jaren Jackson Jr., por exemplo, que é um excepcional defensor, o Memphis está nas cabeças, mas acho que o Sabonis hoje ele é mais relevante para o time dele. Eu botaria, por exemplo, o Domantas Sabonis, eu acho que é uma ausência muito sentida. O que você achou, meu caro Rômulo Mendonça? Gostei do Tyler Hero, por exemplo. Acho que ele pegou, a gente até falou isso na semana passada, o Jimmy Butler, da vagabundagem que o Jimmy Butler se tornou, como ele encarou esse modo de não ser jogador de basquetebol. O Tyler Hero, silenciosamente, ele liderou o Miami. Ele ficou quieto, em nenhum momento ele foi para a mídia para reclamar ou para falar, sempre esperando e se dedicou. E a emoção dele sendo convocado, Rômulo deve ter visto isso também, as imagens, de quando falam o nome do Tyler Hero, você vê que é uma coisa legítima, verdadeira. Não é só algo que possa impactar, porque a gente sabe que o cara indo para um All-Star tem um bônus, tem dinheiro envolvido nisso. Mas você vê que é uma emoção verdadeira, legítima, do cara que colocou isso como objetivo. Eu quero ser um dos 24 melhores jogadores da liga. Eu quero fazer parte do jogo das estrelas, que na minha opinião são os 24 melhores jogadores. Por isso que eu tenho que pensar entre os melhores. O Domantas Sabonis hoje ele é um dos 24 melhores jogadores da liga. O que você acha, Rômulo, em relação, sentiu falta de alguém? Ou você já se acostumou que o All-Star é essa sacanagem, que vai ser sempre ficar alguns caras de fora? O Norman Powell, por exemplo. O All-Star tá chato mesmo. Não era assim. Ele é chato. Você já perguntou 2 vezes e continuou falando. Você vai Assim, deixar eu falar ou não vai? Mas é o Jararacas padrão esse aqui. Ah, louco. Esse aqui é o padrão. Vambora. Espera quando eu voltar. Sim, Espera quando eu voltar. fale.
Pra mim, melhores jogadores é no final do ano, o All-NBA, cara. Não é? All-Star não é melhores jogadores, não. Para com isso. Que melhores jogadores, cara. E aí? É uma festa, uma exibição, os caras na maior preguiça. Não é melhor. Melhores jogadores é a lista final da temporada, o All-NBA. O All-Star é uma exibição, não necessariamente os melhores vão estar lá, é sempre assim. Mas não era. Sempre foi assim, sempre foi. Isso aí, quem acha que o All-Star foi mais pegado, porque vê só os melhores momentos. O All-Star lá dos anos 80 também era devagar também. Não, também era. Sempre foi. Sempre foi. É chato. O All-Star é chato. Porque é uma exibição em que os caras estão lamentando que estão lá porque preferiam estar em casa descansando. É chato. O All-Star é chato. Eu nem perco tempo mais com esse negócio de All-Star. Eu vou ver o quê? Que domingo que é isso? 16? O que tem na programação da TV aberta? Eu vou ver o programa... Eu vou ver o SBT na hora. O programa SBT tá em alta. A filha do SBT Silvio tá Santos. Como é que chama a filha do Silvio Santos que apresenta o programa da noite domingo? Patrícia ela. Bravanel. É isso. Patrícia, eu vou ver Patrícia Bravanel na hora do All-Star Game. Eu não quero saber de All-Star Game, é chato. Eu vejo o Jokic, eu já falo, não! Eu não aguento imaginar o Jokic no All-Star. Eu não aguento. Não, aguento. Recentemente, com quem que o Barack Obama que falou, não sei com quem que o Barack Obama, ex-presidente americano, tava conversando com um jogador de basquete, uma coisa aí, ele falou, e eu concordo com o Obama nesse caso aí, ele falou que vocês têm que... vocês estão desrespeitando o jogo. As últimas edições têm sido assim. Sim. O All-Star, esse ano, a única chance do All-Star ter algum brilho é porque em São Francisco, e aí o Stephen Curry pode dar um show e garantir isso. Porque só esse tipo de situação que ajuda. Teve tragédia que infelizmente ajudou. Quando o Kobe Bryant morreu, no mês seguinte, o All-Star foi em Chicago, e aquele quarto período foi espetacular. Até narrei ao seu lado. Sim. Acho que José Roberto Lux. Zé Boquinha também estava nos comentários na época. E aí sim, é por causa de uma situação específica. Agora, quando não tem isso, é aquela pasmaceira, aquela chatice. E pra mim, melhores analistas do All-NBA. Isso aí... Se fosse melhores, o Norman Powell tava. Óbvio, até para o Norman Powell. Eu sei que o Philadelphia tá mal, mas o Tyrese Maxey estaria também. O que tá jogando o Maxey? Sem dúvida. Joga demais o Maxey. Então, eu não perco tempo com o All-Star. Vou acompanhar o programa da Patrícia Bravanel. Você esteve em All-Star, DPC? Estive em All-Star, junto com o Rômulo Mendonça. Primeiro em Salt Lake City. E depois? Foi horrível. Foi horrível. O jogo foi horrível. O jogo horrível. Outro jogo horrível. Mas o All-Star, como eu tive o primeiro em Nova York, e a minha primeira experiência em loco no All-Star, aquele de 98, que foi o último do Michael Jordan com a camisa do Chicago, e o primeiro do Kobe, eu fui foi meu primeiro contato com a NBA, eu fui na expectativa de poder ver todos os ídolos. Então, quando eu pensava, e sempre tive esse pensamento de All-Star Game, de ir os melhores, de querer ver todas as grandes estrelas. Independente, assim, é óbvio que eu queria ir lá ver o Karl Malone, que eu queria ver o Tim Duncan, que eu queria ver a nata da NBA. Todos os principais jogadores possíveis. E eu vi até o Larry Bird, que era o técnico do Indiana Pacers, né, da Conferência Leste. Ele foi técnico do Leste. Então, assim, a emoção de você participar, estar presente. O All-Star Game é legal para quem está lá, porque tem acesso a ver todos esses jogadores. Porque se você não... É a única vez que você vai conseguir reunir jogadores de praticamente todas as franquias, os novos, os antigos. De você ter trombado com o Bill Russell, como eu trombei num corredor, cara, saber a história do que o cara representa hoje pra NBA. Violentamente? Não trombei violentamente, não. Sim, já era um senhor e se eu tivesse trombado violentamente, ele não teria sobrevivido tanto tempo, né? Ele recém-falecido, nosso grande Bill Russell. Mas assim, cara, é essa emoção. Eu acho que vale pra quem tá lá, vendo todo mundo junto no mesmo lugar. Eu prefiro muito mais ver um Knicks e Kings do que o All-Star. Mas sem dúvida, porque tem o jogo, porque é jogo, é pegado. Vale alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Então, isso mostra como o All-Star é atualmente um fiasco. O jogo em si é um fiasco, mas o entretenimento do final de semana, ele é interessante pra quem vai. É bom. Fraco pra quem também. vai. Não, é bom. Foi fraco também. Ano passado, o que salvou o fim de semana foi a Unesco contra o Curry. Sem dúvida. O resto ali de terradas, chato. 2-3 pontos, chato. E a Caitlyn Clark se negou aí, né? E a Caitlyn Clark se negou aí pra enfrentar o... E fez muito bem. Fez muito bem de negar mesmo. Exatamente.
Porque ela quer jogar com o pessoal da WNBA. Agora vamos ficar usando a imagem da jogadora? Não, fez muito bem. Chato, evento chato All-Star. Vocês acham interessante mudar Patrícia o formato? Bravanel, domingo, dia 16 de fevereiro. Mudar o formato. Eu acho que, puta, não tem mais o que fazer, né? A Não, gente tem. tentou. Acho que tem. Qual que é a sua ideia? Pô, o que tá tendo mais hoje em dia aí nos mundiais? Tem aquela parada do World Champions of What, toda essa rivalidade dos americanos contra Os estrangeiros. Faz Fazer isso. uma seleção do Tipo mundo. NBB, mundo contra os Estados Unidos. Eu quero ver se esses caras não vão Mas jogar. tem que valer alguma coisa. Acho que tem que valer alguma coisa. Mas você tá parecendo o Trump, que você quer um território? Valendo um território? Não, até ele ia ficar bravo com isso. Um pedaço Até ele ia do ficar México bravo do- com isso. Cara, mas eu eu não também não acho sei que se os vale a caras pena, vão. porque Se os pra caras mim, vão entrar com o essa contexto pegada. impede. Porque assim. Eu acho que não. Cara, o cara O não vai contexto botar o impede, risco os no caras tão lá tornozelo lá pra ganhando descansar. 150 milhões de dólares com contratos. Não sei, os caras querem mais descansar. Eu O próprio ia Jokic experimentar. falou que agradeceu muito bem os fãs que votaram, que todo mundo que colocou ele no mais um final de semana sem folga com a família. Né? Ele também tem crianças pequenas. É difícil. Vamos ao momento DPC. Na verdade, é o momento Meet Your Enes, meetyournes.com.br, Meet Your Enes BR. Você pode adquirir a sua jersey, não só de NBA. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com a da Mitchell do Bo Jackson, um dos grandes nomes da história do Los Angeles. Ele está com o John Starks ali, por exemplo, do New York Knicks. O momento Meet Your Enes, hoje você está vendo o CP3 está com uma do New Orleans, do Chris Paul, da Mitchell. E temos aqui uma outra também, CP3? amarelinha. CP3? O CP3 do DPC, o GP2. Né? O GPC2, né? O DPC. Chris Paul. Cara, aí eu vou deixar para você falar o que você quiser em relação à sua relação com o Chris Paul, o que o Chris Paul representa na sua vida e o que ele foi e continua sendo na NBA para você ter esse carinho. Como foi a tua paixão pelo Chris Paul, a tua paixão pelo Clippers? Abra o coração. Momento DPC no Jararacas. Cara, eu acho que começou. Acho que começou mais com essa parada da coleção por conta do Everton. O Everton Jordan, que ele tem a coleção gigantesca do Jordan, desde regata a escova de dente do Michael Jordan. E aí, cara, quando eu conheci ele e os amigos deles ali, cada um tinha um jogador que acompanhava, né? Não, um acompanha o Carmelo, o outro acompanha o Jordan, vários outros caras, Tracy McGrady. Aí, alguns anos antes, eu joguei no Metodista São Bernardo, tava na base, eu joguei lá. Eu era careca na época. E aí, não sei por que um amigo meu chegou em mim e falou, meu, você parece o Chris Paul, velho. Eu falei, não parece o Chris Paul, nada a ver. Na época eu nem acompanhava ele. Conhecia tal, mas não acompanhava a carreira. Eu falei, não, nada a ver isso aí e tal. Aí passou um tempo, né? Eu conheci a galera e tal. Aí eu chego em casa, ligo a TV, tá passando Hornets contra o Miami Heat, do LeBron, Wade, Chris Bosh, e o Hornets atropelando o Miami Heat. No momento que eu ligo a TV, o Chris Paul dá um crossover, derruba o cara, vai para a bandeja. Foi falta de ataque dele, mas ele faz a cesta. Eu falei, realmente eu pareço com o Chris Paul. Não na fisionomia, mas no jogo. De ser aquele arruaceiro, de ser aquele cara habilidoso, o cara do street. E aí você se apaixonou pelo Chris Paul e a partir daí você começa a acompanhar a carreira dele. Isso, aí eu comecei a acompanhar a carreira, comecei a fazer a coleção também, né? Eu tive minha primeira regata, que foi uma do Hornets também, vários acessórios. E aí aconteceu a troca, né? Um ano depois aconteceu a troca pro Clippers. E até o momento... então você não tinha time nenhum. Não tinha, não torcia pro... Você gostava de acompanhar o basquete. Exato. Você acompanhava jogadores esporádicos, não Exato. um time. E aí eu fui pro Clippers e falei, não, vou acompanhar, né? Tava tranquilo. E aí eu comecei a me envolver mais com o Clippers e tal, e tanto que quando ele saiu, né, foi pro Houston Rockets, eu continuei torcendo pro Los Você Angeles segue Clippers, mas tendo esse carinho e fazendo a Exato, coleção. exato. Coleção que é legal demais, até a produção pode trazer aí a camisa, eu acho que é... Porque assim, é uma coleção em que o DPC ano passado ele teve um encontro meio que rápido ali, na verdade, o Chris Paul viu o DPC na beira da quadra no Garden, né? No Madison Square Garden. Tudo acontece no Garden, Romulo Mendonça. Sensacional, O né? Garden é diferente. E aí a camisa verde de ele jogando no high school, o DPC estava com essa camisa, o Chris Paul passou e até elogiou a camisa. E é uma camisa de um momento histórico, né, do Chris Paul, porque o Chris Paul hoje ele tá ali, top 3 de assistências e roubos de bola da liga, né, atrás de Stockton, de Jason Kidd, você tem ali um cara muito relevante.
Cadê, produção? Vocês sumiram com a camisa do cara aí, aí fica difícil. Mas já vem a jersey aí, eu queria que você contasse a história, porque muita gente não conhece essa história do Chris Paul, da camisa do high school. Cara, o Chris Paul, ele era muito apegado com o avô dele, né? Acho que com a família inteira. Inclusive, pra quem não sabe, o CP3 é por conta dele ser o terceiro filho, né? Com CP. Né? O primeiro é o pai, né? O segundo o irmão dele, o irmão do meio, o CP2, e ele é o CP3. E ele era muito apegado com o avô dele, às vezes ajudava ele, que ele tinha um lava rápido, né? Ajudava ele lá no comércio e tal. E aí aconteceu a tragédia lá, né? Que o avô dele foi assassinado. E no mesmo dia, não lembro se foi no mesmo dia ou um dia depois, ele tinha um jogo lá, né? Pela West Forest, né? Que era o high school dele. E nesse jogo ele prometeu para a família dele que ele ia fazer um ponto para cada ano de vida do avô dele, né? A própria família falou, pô, isso aí é quase impossível você fazer isso. Ele falou, o avô morreu com 61 anos. 61 anos. E ele foi lá e fez os 61 pontos. Dia 15 de novembro Que ano que foi? Não me lembro o ano, mas dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro é o dia do meu aniversário. E no ano passado, meu avô faleceu no dia 15 de novembro. Olha só, aí ó, chegou a camisa... Eu já tava com medo, já falei, caraca... Ó, que história, Rômulo Mendonça. Justamente no dia aí do... Aí, ó. Tá aí a camisa de high school do Chris Paul. E a camisa 3, a gente tem aqui no nosso estúdio Wake Forest, onde estudou Tim Duncan, por exemplo. Exato. Legal, ele está em San Antonio nesse momento, que é de Wake Forest que saiu Tim Duncan. E a história do San Antonio Spurs, ela se encaixa perfeitamente com a chegada do Tim Duncan, a evolução do time. Um cara que veio de Wake Forest. Você tem camisas no Clippers, no Phoenix Suns, no Golden State, camisa de campeão olímpico em Pequim 2008. E você tem porque aí a tua coleção ela começa a ganhar espaço, né? Sim. Você vai até postando a sua coleção num grande varal. Isso aí chega até o Chris Paul e o Chris Paul manda para você na época do Thunder uma camisa autografada e algumas camisas que você não tinha ainda da coleção, né? Exatamente, cara. Pode deixar aí mostrando, até pra gente mostrar um pouco mais aí ao autógrafo. E essa emoção de você ter esse primeiro, receber essa mensagem e receber essas camisas do seu ídolo, cara. Pô, surreal. Ali eu vi o real poder da internet, cara. Porque foi a primeira vez, assim, que, tipo, eu viralizei e, tipo, foi de uma parada mundial, assim, né? E eu tava do nada em casa, né? Foi durante o final de Semana das Estrelas também. Foi 2020, né? E alguém postou uma trend lá falando, pô, postem suas coleções e tal. E a galera já conhecia a minha, que eu já tinha feito alguns vídeos e tal. E aí eu fui lá e coloquei no varal, né, as regatas, que não ia caber na cama, né? Fui lá e pendurei, filmei. E algum americano viu, né? Algum americano viu e chegou na Overtime. Mas isso eu postei no sábado. Na segunda-feira, a Overtime postou e me marcou lá. Falou, ó, coleção insana desse fã e tal. E aí começou. Twitter, muita coisa acontecendo, Twitter travou. Aí eu fui pro Instagram, no Instagram tinha a Sports Center americana, comentando na minha última foto, pedindo para eu olhar a DM. E eles pediram autorização para compartilhar, eles também compartilharam. E aí chegou no Chris Paul. Aí o Chris Paul compartilhou, agradeceu. Nisso aí eu já tava caindo em lágrimas lá dentro do meu quarto. E aí uns minutos, tudo isso aconteceu em 20 minutos, assim, ó. Uns minutos depois o OKC viu e falou, a gente viu que você não tem nenhuma regata do Thunder, passa o seu endereço aí que a gente vai te mandar algumas regatas aí. Aí eles mandaram essa, mandou aquela City Edition cinza, que é em homenagem... Putz, não lembro do que é. Mas é a todas autografadas ou somente não, essa? Não, só essa autografada. E a do All-Star daquele ano. Que ele tinha... Que ele tinha disputado o All-Star. Exato. Esse é Chris Paul, um dos maiores armadores. Rômulo, você quer falar do Chris Paul? A gente tem exaltado e você esteve na Mitchell, na Filadélfia. Você visitou a sede da Mitchell na Filadélfia. O que você achou? Foi lá que você adquiriu essa do John Starks, não, Rômulo? Foi. Foi? E o CP3 pra você? Muita gente fala que ele é pé frio, que ele é derrotado, que ele é loser, que ele não vai a lugar nenhum, mas dentro de quadra o cara é um monstro. Um dos maiores armadores da história, sem dúvida nenhuma. Eu sou fã do Chris Paul. Chaves? Não, eu sou fã do Chris Paul. Não. É porque aqui às vezes a gente fala... Eu ouvi isso vale aí nada, de um não agente trabalha. da PSA. O que você ouviu?
Ah. Ele parou a gente lá, né? Ele foi olhar minha mala e tal. Ele falando, caramba, você tem bastante tênis e tal. Aí ele, e essas regatas? Que ele começou a tirar, Chris Paul, ele... Você é fã do Chris Paul? Eu falei, ele... Chris Paul is a loser. E Olha continuou. só. Eu falei... Gratuitamente. Que desgraçado. Mas sem dúvida nenhuma, um dos maiores armadores. Você é fã do Chris Paul, né? Eu fiz um jogo, não sei se foi ao seu lado, Romulo, um jogo contra ele pelo Houston Rockets em playoff, que ele arregaça com o jogo e é algo inacreditável, assim. O Chris Paul, genial. Muita gente fala... É um ídolo meu. É o ídolo? Ele é meu ídolo. É? O DPC ou o Chris Paul? Todos vocês, eu só Eu tenho o ídolos na minha DPC vida, como né? ídolo. O Chris Paul eu não conheço pessoalmente, mas o DPC, ele é um Não é dos ídolo, não, maiores. Chris Paul, fale de Chris Paul. Não podia ter machucado aquela série lá de 2018 contra o Golden Nossa, State, né? uma pena. Podia ter machucado, mas enfim, uma grande carreira. Ele poderia ter jogado nos Lakers, né? Mas foi vetado pelo Dave Stern. Polêmica na época, né? Era para se juntar ao Kobe Bryant numa reta final. Imagino que seria, né? Um jovem Chris Paul, ainda com Kobe Bryant. E eu seria antes Lakers. ainda da contusão de Aquiles. E ele Você seria Lakers. Ele seria Lakers, olha Seria só. Lakers, provavelmente. Provavelmente, né? Porque realmente seria uma dupla para tentar ainda a última arrancada do Kobe Bryant. A gente Mais um perguntou título do Chris por Paul. que a NBA não vetou Foi. o Luka Doncic no Lakers. É uma situação completamente diferente. Naquela época, os Hornets não tinham um dono. Né? O David Stern, ele centralizou esse poder pelo Hornets não ter um dono. Né? Eles estavam mudando ali o comando da franquia. Uma situação diferente. Não teve essa, podia vetar o Luka Doncic nos Lakers. Se o Luka Doncic tivesse ido pro Portland Trail Blazers, ninguém ia pedir veto. É porque é o Lakers, porque é um mercado grande, é uma camisa pesada. Né? Os Lakers, historicamente, os grandes nomes passam pelos Lakers. Então, assim, é por isso que fica essa rusga de veto, né? Em relação a NBA tinha que vetar o Doncic nos Lakers. É uma situação completamente diferente. Mas o CP3 foi monstruoso. E eu concordo com você, nós fizemos muitos jogos naquela fase de playoffs, incluindo aquele jogo fatídico em que o Houston Rockets só tenta buscar a bola de 3 pontos, são mais de 20 arremessos de 3 tentados seguidos de forma errada, e o Houston Rockets tinha tido a lesão do Chris Paul para os últimos 2 jogos ali contra os Warriors, e o Golden State acabou virando a série. É uma pena, acho que ali foi um momento mais próximo do CP3, tem momentos históricos daquele jogo 7 contra San Antonio, em que ele joga machucado e ele consegue uma virada incrível contra San Antonio, atual campeão da liga. Final da NBA, né? Também. E assim, final de NBA com o Phoenix Suns, né? Abrindo um Pois 2-0 e tomando uma virada. Inacreditável, né? Por isso que todo mundo fala que ele é um loser, um derrotado, mas sem dúvida nenhuma um dos grandes armadores de todos os tempos. Todo mundo fala, não. Todo mundo não. Não, muita Só gente cara fala. aí, O cara de Indianápolis fala. Eu tenho um amigo que mas crava pessoal que aí o que trabalha DPC no pra onde Boca. vai. O DPC não, o Chris Paul. Amigo meu falou assim: cara, o Chris Paul é tão zicado que ele foi pra San Antonio, o Popovich quase morreu. Então tem gente que acredita fielmente nisso. Entendeu? Que o Popovich não é o técnico do San Antonio. O cara foi lá pra aprender com o Popovich. Mas tá desenvolveu vivo, em Barel. Mas tá vivo. Ainda está vivo o graço. Greg Popovich fez aniversário recente. Se o Chris Paul ir pra Portland, a franquia, não sei, né, o que acontece. Cara, com porque aquele já é time, tão zicada sem o Chris Paul, imagina com o Chris Paul. Seria algo... ia implodir. O Oregon ia sumir do mapa aí. Ainda é uma homenagem ao Chris Paul ou não? Não, sim, sem dúvida, é uma homenagem. Onde fica o Chris Paul pra você? Eu tô top, aqui assim, ó. Top o quê? Top 3 da história? Bem de longe armadores? de mim, pelo visto. Ah, sim. Cara, eu acho que sim. É porque Dos armadores, você coloca? armador é armador? Magic Johnson, acho que pra mim é o número 1. Você põe o Chris Paul o quê? Top 3? É, top 3, cara, top 3. De armador é armador. Quem que você Não colocaria de aqui? Armador. Chutador, não um Curry. Não O Westbrook, Curry não é shooting Miller. guard. Pra mim, na minha lista, ele sempre vai ser shooting guard. Também. Então, Pra você, DPC, então, Magic Johnson, quem que você colocaria em segundo? Por exemplo, cara, eu gosto muito do Isaiah Thomas. Ó. do Detroit Pistons. Sou muito fã do Isaiah Thomas. Quando eu uso a camisa 2, mas só quando eu jogo pelo Soul Power. Quando eu jogo em qualquer outro time, eu sempre uso a 11, por conta do Isaiah Thomas. Olha só. Então- Rômulo Mendonça, Chris Paul, top 5 do que você viu? Os armadores Top da 5, NBA? certamente. Certamente. Mesmo sem título. Certamente. Magic Johnson, Isaiah Thomas. Não, o John Stockton também.
Oscar Gosto muito do que já vi do Oscar John Stockton, Robertson. Oscar Robertson de uma outra era, né? Mas o Chris Paul certamente no quarto ou quinto nessa lista aí. Certamente, ok? CP3. Quantas horas tem ainda? Temos Quantas aqui horas? 1h22, por aí? 84. 1h24. 84 Momento horas. Mitch BR, Mitch com Chris Paul, com Sidney Gabriel, o 2%. Vocês falaram do Chris Paul, eu lembrei de um outro assunto que rendeu aqui, até pra gente chegar à reta final. Eu gostei o Kevin Durant, a gente tem concordado muito com o Kevin Durant, eu tô começando a ficar preocupado. E ele mandou uma pergunta também, ele mandou uma... porque o que foi feito ontem com o Luka Doncic, nesse final de semana, melhor dizendo, dá pano pra gente perdoar o Kevin Durant. Eu não vou perdoá-lo nunca, porque ele foi pro time que tinha derrotado, ele tinha uma vitória de chegar a uma final novamente de NBA, já tinha chegado anteriormente, enfim, todo mundo sabe a história. Mas ele deu uma bela resposta pro Gary Payton, né? Que ele teve ali um trash talk durante o jogo, com o Gary Payton também, um dos grandes armadores, já que a gente falou de armador, que ele falou, pô, meu, você na minha idade aí, você era o 8º, 9º jogador do banco, e eu aqui tô jogando titular absoluto, relevante na liga. Ele tem dado umas... Ele tá mais ligeiro, o Kevin Durant. Você não achou, não, Romulo? Você achou que ele... Gostei muito. Gostei muito desse... Ele tá cada vez mais confiante nesse trash talk. Você gostou também, DPC? Gostei, pô. Eu nem sabia que era o Gary Payton ali que tava... Que tava ali brincando, porque o filho dele tava jogando contra o Kevin Durant. Porque eu vi que ele falou isso, mas eu vi também ele discutindo com alguém na arquibancada. Então, o cara que tava na arquibancada era o Gary Payton. Eu não tinha visto que era o Gary Payton. Eu achei que eram duas situações diferentes. Ele falou, o Gary Payton foi campeão com... O Gary Payton sai de Seattle, tenta ser campeão nos Lakers, não consegue, e é campeão no Miami Heat. Do Dwayne Wade ali. Eu gostei do Kevin Durant. Quem diria, hein, Romulo Mendonça? Até em Boston ele parou. Até em Boston ele foi jogar, o Gary Payton. Até em Boston, Milwaukee também, antes. Rodou o Gary Payton, o luva. Não, a resposta precisa, perfeita do Kevin Durant. É uma resposta tão perfeita que eu até imagino que ele ensaiou antes. Ele via que o Gary Payton já estava enchendo o saco, indo em ginásio, tentando provocar o adversário. Ele já ensaiou e meteu essa na cara dele. Perfeito, muito bem. Kevin Durant, eu cada vez concordo mais com o Kevin Durant. Né? Isso é muito perigoso. Essa história aí... tem que concordar. O Kevin Durant é maravilhoso. Agora, outra coisa também. Já está quase no final, né? Eu queria só uma lista que eu vi aqui, rapidamente, das piores trocas da eu vi isso história aqui da também. NBA. Né? Pode falar. Só que tá finalizando, se quiserem pode cortar aí Não, também, né? pode falar. A maioria das piores trocas que eu percebo aqui em listas são trocas de draft, né? E aí a franquia decidindo mudar e buscar outros nomes e não apostando no jovem que foi selecionado. Sim. Então veja que está muito em primeiro aqui é o Kobe Bryant para os Lakers, sabe? Porque ele foi selecionado pelos Hornets. Então, como os Hornets, como os donos da pior troca da história da NBA, que ele foi número 13, né, do draft 96 e nunca jogou pelos Hornets, foi para os Lakers, né? Também Bill Russell, porque o Bill Russell foi selecionado pelo então St. Louis Hawks e foi trocado para Boston, nunca jogou pelos Hawks. E também Scottie Pippen também, que foi selecionado número 5 do Seattle Supersonics e foi para o Chicago Bulls. Então, é o que a gente tem em comum aqui na seleção das piores trocas em muitas listas, essa coisa de não acreditar no jovem, né? Mas também toda essa questão que faz do draft algo realmente muito enigmático, né? Por mais que o cara seja dominante no high school, no college, há sempre o risco de, na transição para o profissional, ele não ter esse mesmo domínio. Então, de certa forma, eu amenizo um pouco essa história de pior troca nesse cenário em que você está trocando alguém que nem estreou na liga e mudando para outra engenheiro equipe. de obra Tem pronta. que ser colocado à parte. Exato. Tem que ser colocado à parte. Porque na comparação com o que a gente está falando aqui, porque para mim, evidentemente, a troca mandando o Luka Doncic para LA, saindo de Dallas, é uma grande candidata a se tornar realmente a pior troca da história, né? Sim. Porque aí a gente pode ver aqui, Bucks, Abdul-Jabbar para os Lakers, mas o Abdul-Jabbar pediu para trocar. Claro que aí você vai ver que realmente, eu vi aqui na lista aqui, eram até jogadores desconhecidos que foram envolvidos na troca e que mandou o Abdul-Jabbar em 75 de Milwaukee para Los Angeles. Mas tem essa questão também que ele pediu, né?
O Novitsky é a mesma coisa que eu citei do negócio de novatos, né? Porque ele foi selecionado pelo Milwaukee Bucks e na mesma noite ele foi enviado aí para Dallas, né? E tem também aquela troca também do Houston Rockets, né? Buscando o Charles Barkley já envelhecido. Uma tentativa no final dos anos 90, né? De juntar o Barkley com o Lajon, com o Drexler, depois tinha o Pippen também, apostar num time experiente e abrir mão de jogadores jovens. É uma troca que acabou sendo questionada porque só na primeira temporada que o Barkley com o Houston chegou em final de conferência. Depois, nas duas seguintes, foi eliminado em primeira rodada. Lesões. E na última, que foi a última temporada do Barkley na NBA, o time sequer chegou em playoffs. Então, sinceramente, o DPC, viu, Bulga? Além do caso do Shea, que para mim faltou foi a ousadia dos dirigentes dos Clippers para manter, apesar de que o trivial foi feito, que era optar pelas estrelas saudáveis, até então jovens, né? Do Paul George principalmente, junto com o Kawhi chegando. Essa troca do Luka Doncic para LA, saindo de Dallas, tem uma grande força de se tornar a pior troca da história. Então, ou o Nico Harrison com situações que não vieram à tona, como citei, vai ser absolvido ou vai ser a pior troca da história. Eu ainda acho que vai ser a pior troca da história, mas como essa questão ainda não está muito, para mim, clara, transparente, eu ainda prefiro aguardar. Outra troca que foi citada como uma troca ruim foi o Westbrook para os Lakers também. O Pelinka também foi muito mal. Por enquanto, o Pelinka Tá perdoado. é o cara que vai se redimindo. É o Mas cara ele que tá se redimindo. Ele não precisou fazer nada. Não precisou fazer nada. Aí ligaram pra ele. Sim. A gente quer o Anthony Davis. Legal, eu quero o Luka Doncic. Fechado. Pô, o cara não fez nada. O cara não fez nada. Não. Porque se precisasse fazer, o Lakers não Ele poderia conseguiu ter lá, negado. Marcus Aldridge não conseguiu, Kevin Durant. O Não, Lakers ele poderia não ter conseguiu ninguém. negado. Se ele Não, negasse, ele aí, poderia ter negado. aí para. Aí para. Essas... Não, ele pode falar, não, a sintonia LeBron e Anthony Davis é algo que eu não quero mexer agora. Não quero. Ele poderia ter Se negado. ele fala isso também, ele ia ser algo... São decisões. Poderia falar, você tem razão, poderia falar. Essas trocas aí de engenheiro de obra pronta, o cara se tornou ali, ninguém imaginaria que o Kobe Bryant se tornaria o que se tornou. Naquele momento, você tem ali outros jogadores ali por draft, eu acho que eu nem conto isso, mas tem as recentes aí de Kevin Durant saindo do Brooklyn Nets, jurando, fizeram juras de amor, Kevin Durant, Kyrie Irving, Harden pro Brooklyn, e os três não estão mais lá, cada um tá num lugar, de você, o próprio Donovan Mitchell indo para Cleveland, não que seja uma troca ruim, mas de você imaginar que é uma super estrela saindo do seu time. O Donovan Mitchell era o dono de Salt Lake City, do Utah Jazz, e acaba indo para um outro lugar, mas sem dúvida essa do Luka e do Anthony Davis, a não ser que aconteça algo muito relevante até quinta-feira, que é o dia que termina a deadline, tanto para uma equipe quanto a outra, eu não acredito nem em Lakers, nem em Dallas para essa temporada. E o Lakers uma situação melhor. A não ser que o Doncic seja um fiasco nos Lakers. Não, a não ser que o Doncic... Mas o Doncic, por exemplo, ele é a cara da franquia. O Los Angeles Lakers, eu tenho certeza que amanhã, por exemplo, se o LeBron, no final dessa temporada, o time for eliminado num play-in, ele fala assim, cara, não quero mais. Acabou, chega, vou curtir a minha família, chega. E aí o Lakers tem o Luka Doncic e a partir disso, imagino que os Lakers vão montar o time ao redor do Luka e você pode ter vida em Los Angeles por mais 5, 6 anos, Não, sim, dependendo mas da o que eu tô saúde. falando, a não ser que o Doncic seja um fiasco. Só que eu não acredito nisso. Não tem como, o Eu não talento acredito dele... que o Doncic vai ser um fiasco. Ele O talento tá dele é gigantesco. gordo. Ele é gordo, ele é pesado, ele fuma, ele bebe. E ele levou o time ao final da final da temporada. Na final da temporada passada, há pouco menos de um ano, o cara tava disputando uma NBA Finals. Cercado de lesões, com problemas em tudo quanto é lugar do corpo. E o cara ainda foi muito competente. O que ele fez com o Rudy Gobert na final de Competente com conferência... 24, 25 anos, né? Exatamente. O grande problema é que ele não vai ficar mais jovem, né? Ele vai Não, envelhecer. sem dúvida, então... sem dúvida. Mas, Essa é a cara, questão. inacreditável. Enfim, Rômulo Mendonça, mais uma vez, uma ótima viagem para o senhor de volta ao Brasil. O senhor que vai abrilhantar as transmissões. Terça-feira, rodada dupla no Prime Video, Boston e Cleveland, Lakers e Clippers. Lakers ainda sem Luka Doncic, mas com Você tá em Rômulo qual? Mendonça. Você tá em qual? Estou em Boston e Cleveland Cavaliers, líder contra vice-líder. O Cleveland Cavaliers ontem foi o primeiro time a pegar 40 vitórias na temporada.
atropelou o Dallas sem ninguém, sem Kyrie Irving, sem P.J. Washington, sem Gafford, sem Luka Doncic. DPC, muito obrigado, meu irmão. Cara, eu que Seja agradeço feliz, o convite parabéns aí. por tudo, cara. Brigadão aí. Falou muito Sucesso pouco. pra falou vocês, muito hein? pouco. Ele vai Sucesso, voltar, eu vou DPC vai voltar, voltar. vou voltar. No título do... Você falou muito pouco. Dos Clippers, você vai voltar? Pô, se ele em falou que no algum título título. dos Clippers ele vai voltar, não sei se ele vai voltar. Nunca o mais. DPC, Então, o DPC um abraço, corre nunca riscos. mais. Se despeça de DPC então, Romulo Mendonça. Então até nunca mais, DPC, porque se for voltar depois do título dos Clippers, Que já isso, era cara? a sua história. Muito Se bem. depender mas é de um título prazer aqui, nós sempre estamos muito mortos, hein, grande. DPC? O Portland e o Clippers eu não sei não, hein? Se juntar os dois é capaz de não dar título ainda. Ó, pensar que tem o Tumani Camara, guardem esse nome. O belga é um baita defensor, joga demais pro time. Tô apaixonado pelo belgicano, como diria o famoso Rivelino. Roberto Velino falando, os belgicanos estão Os jogando belgicanos estão jogando muito bem. Copa de 94 nos Estados Unidos. Os marroquinhos. 90, sei lá, acho que foi 90. Acho que foi Não, 90. 94. Os Mas marroquinhos. É um prazer sempre aqui estar no Jaraca. Hoje não tivemos humor, então foi um programa realmente mais de comentários mesmo, né? Porque eu percebo que o pessoal do corte, ele gosta do humor, gosta da piada, né? Sim. Aquela piada marota, aquela coisa assim que desagrada a família. Aqui hoje não, hoje foi um programa que a minha mãe pode assistir hoje, né? Tirando aquela parte do troca-troca, hein? Depois Sim. edita isso aí. Troca-troca é bem... Mas bem... Jorge Cajuru e tudo mais, né? Ele Não, falou mas que a gente antes de ir troca-troca embora, o programa não acaba pra aqui, mas saber antes se de ir era embora. gostoso. Ele Antes de ir falou pra embora. saber se era gostoso. Ah, ele queria saber. Eu prefiro não saber. Kansas City Chiefs ou Philadelphia Eagles, o senhor estará no NFL em Brasa aqui no próximo domingo, narrando para todos que estarão na Arca, aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo. Você que ama a NFL. Você gravou, né? Você gravou um negócio. pra Gravei. Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, DPC. Eagles. Eagles. Eu tô de Eagles. O Kansas City é o time mais ajudado da história da NFL. Estou com raiva do Kansas City. A minha raiva antes era daquele jogo da Corinthians? neve. É o Corinthians não, da NFL? Não, claro que não. Claro que não. O Corinthians da NFL é o Philadelphia Eagles. Porque vestiu preto na Arena Corinthians. E é o primeiro time verde que eu vou torcer a favor. Checou Barkley. Os Eagles serão campeões do Super Bowl na sua narração, Romulo Mendonça. Estarei lá no domingo te prestigiando, viu? O senhor acha que dá o quê? Vai dar um showzinho lá. Sim, faça só uma vai dar um piada show, lá, né? só Muito- faz. Vai dar o showzinho quê? de leve. Sem muro. Vai dar O senhor vai dar o quê? Philadelphia vai ganhar. Filadélfia vai ganhar. Filadélfia. O senhor Eu não está... aguento mais também aquele negócio da cantora lá. A cantora lá, toda Taylor aparecendo, Swift. aquela- aquela perca. É, tá Ah, bom. muito chata, muito chata. Já perdeu ontem já. Muito no, chata. No Grammy. Foi Grammy? Grammy ontem? A Perdeu, Anitta Taylor perdeu, Swift? né? A Anitta perdeu pra Shakira. Olha só, hein? Se eu soubesse, não teria vindo no programa. Você lamentou? Lamentei. Apesar que a Shakira... Você ficou triste agora, né? A Shakira... Beyoncé Baixou, né? premiada. Eu gosto da Colômbia. A Colômbia é sempre Kendrick tem Lamar. bons valores na Colômbia. Kendrick Kendrick Lamar ganhou. Lamar Kendrick Lamar é saiu um com monstro. 5. É o que você hoje, qual que é a playlist de DPC pra gente encerrar? A playlist? No seu aquecimento pré-jogo pelo Soul Powers, o que o senhor ouve? Cara, Kendrick Lamar? Kendrick Que Lamar, mais? Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan, o que Wu-Tang Clan, mais? pra mim, o maior grupo da história. Léo Santana, não? Não, cara, eu gosto de uns... Eu gosto de... Barões da antes Pisadinha? do jogo, eu gosto de um funk ali dos... Mais ou menos na época que eu era um adolescente ali. Qual? Cante aí, Tipo- solte a voz aqui pra gente encerrar o programa em alto James estilo. Brown, James Brown. Não, funk, brasileiro. O funk... O quê? Aí, irmão, humildade, Olha ali, ó. disciplina, vida louca, diretamente do... Não, essa consegue parte aí. aqui. Vamos encerrar desse Coisa jeito. horrorosa, hein? Maravilhoso. Beijo, Rômulo Mendonça. Beijo pra Fabiana. Vamos encerrar da pior forma possível, então. Vai lá. Não, canta o não, funk não. aí. Canta o funk aí. De novo, vamos aí. Aí, Encerra. irmão, humildade, disciplina, Dança aí, vida Rômulo. louca, diretamente de New York. Bora? É isso aí. Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. It's Que música- over, que é baby. isso? It's over. Até a próxima semana. Menor do Chapa. Tchau. Tchau, acabou. Tchau, até a segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, acabou.